Era quase meia-noite quando Débora viu a silhueta na estrada. Uma mulher idosa, de cabelos brancos desgrenhados, caminhava descalça pelo acostamento golhado, vestindo apenas um camisão de seda rasgado. O coração de Débora quase parou. Ela dirigia seu carro velho há mais de 12 horas, voltando de uma limpeza pesada em 3 casas diferentes, com apenas R$ 40 no bolso e 2 filhos pequenos esperando em casa. Cada centavo contava. Cada minuto importava. Mas algo naquela cena a fez frear bruscamente. A mulher se virou e Débora viu seus olhos perdidos, assustados, como os de uma criança abandonada. Ela segurava algo contra o peito, um envelope amarelado que protegia como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. "Por favor, preciso ir para casa", murmurou a idosa, tremendo de frio. "Meus filhos, eles vão me buscar, prometeram." Naquele momento, Débora não sabia que estava prestes a tomar a decisão que mudaria sua vida para sempre. Ela não imaginava que aquela mulher frágil e confusa era Beatriz Almeida Fonseca, herdeira de uma fortuna avaliada em mais de R$ 20 milhões. Não fazia ideia de que os filhos dessa mulher haviam deliberadamente a deixado naquela estrada deserta, esperando que o destino resolvesse o problema deles. Deixe-me contar essa história desde o começo, porque o que aconteceu naquela noite chuvosa de setembro vai fazer você repensar tudo sobre família, abandono e o verdadeiro significado de riqueza. Antes de começar a história de Débora e Beatriz, eu quero te fazer uma pergunta. Você acredita que bondade genuína ainda existe neste mundo? Que alguém pode ajudar sem esperar nada em troca? Porque o que você vai ouvir hoje não é um conto de fadas. É uma história real de abandono, de filhos que viraram as costas para a própria mãe quando ela mais precisou, de uma doença cruel que apaga memórias como quem apaga lâmpadas, uma por uma, até deixar tudo no escuro. E de uma mulher simples, quebrada pela vida, que fez a escolha certa no momento certo. Ah, e antes que eu esqueça, escreve aí nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Eu adoro saber que nossa comunidade está espalhada por todo o Brasil. E se você é novo aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana eu trago histórias que vão mexer com suas emoções e fazer você refletir sobre a vida. A história de hoje começa numa noite de tempestade, numa estrada esquecida entre 2 cidades pequenas do interior. De um lado, Débora, 32 anos, mãe solteira de 2 meninos, trabalhando como diarista para sustentar a família depois que o marido as abandonou. Do outro, Beatriz, 74 anos, viúva rica, diagnosticada com Alzheimer há 3 anos, e que naquela noite descobriu o verdadeiro rosto dos filhos, que ela havia criado com tanto amor. O que aconteceu quando essas 2 mulheres se encontraram vai te deixar com os olhos marejados. E o final vai te fazer aplaudir de pé. Vamos começar? Débora Santana sempre dizia que nasceu cansada. Aos 32 anos, parecia ter 50. As mãos ásperas, calejadas de tanto esfregar chão. As costas doloridas de carregar baldes pesados e se curvar sobre privadas sujas. Mas eram os olhos que mais revelavam. Olhos de quem já chorou todas as lágrimas possíveis e agora só restava seguir em frente. Naquela quinta-feira de setembro, ela estava especialmente exausta. Tinha começado o dia às 5 da manhã, limpando a casa da dona Carmen no bairro Nobre. Depois foi para o apartamento do Dr. Renato, 3 horas de trabalho pesado. E terminou na mansão da família Costa, onde passou 6 horas lavando vidraças, encerrando azulejos e organizando uma festa que aconteceria no fim de semana. Uma festa para a qual ela nunca seria convidada. Eram 11h40 da noite quando finalmente entrou no seu Fiat Uno 97, branco ou que já foi branco um dia, e começou a viagem de volta para casa. A chuva tinha começado havia 1 hora, grossa e insistente, transformando a estrada mal iluminada numa pista de obstáculos. Débora ligou o rádio, mas só pegava estática. Deixou o silêncio tomar conta, pontuado apenas pelo barulho ritmado dos limpadores de para-brisa. Ela pensava nos filhos, Cauã, de 9 anos, e Enzo, de 6. Estariam dormindo na casa da vizinha, Dona Lourdes, que sempre ajudava quando Débora precisava trabalhar até tarde. Amanhã seria sexta-feira. Ela teria que acordar cedo de novo, fazer o café deles, levar na escola e depois correr para mais um dia de trabalho.
Só mais um ano, ela murmurou para si mesma. Uma promessa que já repetia há 3 anos. Só mais um ano, economizando, e a gente consegue sair daquela casa alugada. Consegue ter um cantinho nosso. Foi quando ela viu. No meio da estrada, iluminada apenas pelos faróis fracos do Uno, uma figura humana caminhava lentamente. Débora pensou primeiro que fosse um animal, talvez um cachorro grande. Mas quando se aproximou, o coração disparou. Era uma mulher idosa. Cabelos brancos completamente encharcados, grudados no rosto enrugado. Descalça, pisando nas pedras da estrada sem parecer sentir dor. Vestia um camisão de seda azul claro, do tipo caro, mas que agora estava rasgado em vários lugares e coberto de lama. Débora freou bruscamente, o carro derrapando um pouco na pista molhada. Ela ficou parada por alguns segundos, mãos no volante, tentando processar o que via. Seu primeiro instinto foi pensar: não é problema meu, estou cansada, preciso chegar em casa. Mas então a mulher se virou. Os olhos dela. Débora nunca esqueceria aqueles olhos. Perdidos, completamente perdidos. Como se ela não soubesse quem era, onde estava ou como tinha chegado ali. Ai, meu Deus, Débora sussurrou. Ela pegou o celular para ligar para a polícia, mas não tinha sinal. Aquele trecho da estrada era conhecido pela má cobertura. Olhou ao redor, não havia casas, postos de gasolina, nada. Só mata dos 2 lados e chuva caindo sem parar. A mulher começou a caminhar novamente, cambaleante, na direção oposta. Débora suspirou fundo, desligou o motor e saiu do carro. A chuva a encharcou em segundos. Ei, senhora! Ela gritou, correndo em direção à idosa. A senhora está bem? Precisa de ajuda? A mulher parou e olhou para Débora com uma expressão que misturava alívio e confusão. Meus filhos! Onde estão meus filhos? Eles disseram que iam me buscar. Ela falou, com voz trêmula. Eu preciso ir para casa. Preciso tomar meu remédio. Débora chegou mais perto, percebendo o quanto a mulher tremia. Hipotermia, ela pensou. Mesmo com o calor do dia, a noite estava fria e aquela chuva era gelada. Qual é seu nome? Onde a senhora mora? Débora perguntou gentilmente, tirando a própria blusa de moletom e colocando sobre os ombros da idosa. A mulher olhou para ela com os olhos arregalados, como se tentasse muito, muito mesmo, lembrar de algo importante, mas as palavras simplesmente não viessem. Beatriz. Meu nome é Beatriz, ela finalmente disse. Mas onde estou? A senhora está na estrada, longe da cidade. Está sozinha. O que aconteceu? Como veio parar aqui? Beatriz apertou contra o peito um envelope amarelado que Débora só então percebeu que ela segurava. O papel estava molhado, mas ainda inteiro, protegido pelas mãos determinadas da idosa. Eles me deixaram, Beatriz sussurrou, e uma lágrima escorreu por seu rosto enrugado, misturando-se com a chuva. Meus filhos me trouxeram de carro, disseram que íamos passear, mas pararam aqui e mandaram eu descer. Falaram para esperar, que iam buscar algo na cidade e voltavam, mas faz tanto tempo, tanto tempo. O coração de Débora afundou no peito. Ela tinha ouvido falar de casos assim, famílias que abandonavam idosos com demência ou Alzheimer, deixando-os em lugares distantes para desaparecerem, mas nunca imaginou que veria algo assim com os próprios olhos. Quanto tempo faz que a senhora está aqui? Não sei, estava de dia quando eles foram embora. Eu esperei, sentei naquela pedra ali. Ela apontou para uma grande rocha do outro lado da estrada. Mas começou a escurecer, e esfriar, e chover. Aí eu pensei que se eu caminhasse, poderia encontrar eles. Débora sentiu a raiva subir pela garganta. Que tipo de pessoa faz isso com a própria mãe? Vamos para o carro, está bem? Vou levar a senhora para um lugar seguro, ela disse, pegando Beatriz gentilmente pelo braço. A idosa hesitou, olhando para a estrada escura como se ainda esperasse ver faróis de um carro conhecido surgindo na curva. E se eles voltarem e não me encontrarem? Se eles voltarem, a senhora não vai mais estar aqui molhada e com frio. Vai estar num lugar quente e seguro. Vamos? Beatriz finalmente concordou. Débora a ajudou a entrar no banco do passageiro, ligou o aquecedor no máximo e colocou sua própria jaqueta sobre as pernas da mulher.
Enquanto voltava para o lado do motorista, Débora olhou para o celular. Ainda sem sinal. A cidade mais próxima ficava a 40 minutos dali. Ela poderia levar Beatriz direto para a polícia ou para um hospital, mas então Beatriz começou a tossir. Uma tosse feia, carregada. Ela tremia violentamente mesmo com o aquecedor ligado. Tem que ser agora, Débora murmurou. Não daria tempo de ir até a cidade. Ela precisava aquecer essa mulher, dar roupas secas, talvez um chá quente. E havia apenas um lugar onde ela poderia fazer isso. Débora ligou o motor, fez o retorno na estrada e começou a dirigir na direção oposta, em direção à sua própria casa. Uma casinha simples de 3 cômodos num bairro afastado, onde ela morava com os 2 filhos. "Onde estamos indo?" Beatriz perguntou, ainda apertando o envelope contra o peito. "Para minha casa. A senhora precisa se secar e descansar. Amanhã de manhã eu levo a senhora para o hospital, combinado?" Beatriz assentiu, e Débora percebeu que a idosa tinha fechado os olhos, exausta. Enquanto dirigia pelas estradas desertas, Débora se perguntou o que havia dentro daquele envelope que Beatriz protegia como se fosse ouro. E por que uma mulher claramente de condição financeira boa, pelo camisão de seda caro e os restos de joias ainda penduradas no pescoço, havia sido tão cruelmente abandonada? Ela não sabia que essas perguntas teriam respostas que mudariam sua vida para sempre. Mas o que Débora também não sabia é que, naquele exato momento, numa mansão a 2 cidades de distância, 3 pessoas brindavam com champanhe caro, comemorando o que achavam ser o fim de um grande problema. E que, em breve, eles descobririam que cometeram o maior erro de suas vidas. Débora chegou em casa às 2 da manhã. A rua estava completamente escura, apenas alguns postes funcionando precariamente. Ela estacionou o Uno em frente à casa, uma construção simples de alvenaria pintada de azul desbotado, com grades nas 2 janelas pequenas da frente. Beatriz tinha adormecido no caminho. Débora acordou gentilmente. "Chegamos, dona Beatriz. Vamos entrar?" A idosa abriu os olhos lentamente, ainda desorientada. Olhou ao redor com expressão confusa. "Esta não é minha casa. Eu sei, é a minha casa. A senhora vai passar a noite aqui, está bem? Amanhã a gente resolve tudo." Débora ajudou Beatriz a sair do carro e caminhar até a porta. Abriu a fechadura enferrujada e acendeu a luz da sala. Uma lâmpada fraca pendurada no teto, iluminando um sofá velho mais limpo, uma televisão pequena em cima de um criado mudo e um ventilador de pé no canto. Na casa da vizinha, Débora podia ouvir o som abafado de alguma novela na TV. Pelo menos Dona Lourdes ainda estava acordada. Ela atravessou o pequeno quintal que separava as casas e bateu de leve na janela. "Dona Lourdes, sou eu, Débora." A vizinha apareceu na janela, uma senhora negra de cabelos grisalhos presos num coque, usando um roupão florido. "Menina, que horas são essas? Pensei que você tinha sofrido um acidente. Desculpa chegar tão tarde. Os meninos deram trabalho?" "Que nada, são uns anjinhos. Já estão roncando faz tempo. Mas por que você tá molhada desse jeito?" "É uma longa história. Eu posso deixar eles dormirem aí hoje? Amanhã cedo eu busco." Dona Lourdes franziu a testa, desconfiada. "Tá tudo bem, Débora? Aconteceu alguma coisa?" "Tá tudo bem, eu prometo. É só por hoje. Eu explico amanhã." A vizinha concordou, ainda ressabiada, e Débora voltou para casa. Beatriz estava de pé no meio da sala, parecendo ainda mais perdida. "Onde estou?" ela perguntou, como se fosse a primeira vez. Débora sentiu um aperto no peito. A doença dessa mulher estava claramente avançada. "Na minha casa, lembra? Eu vou fazer um chá quentinho para a senhora e arrumar roupas secas." Ela guiou Beatriz até o sofá, pegou um cobertor velho mais limpo do quarto e envolveu a idosa nele. Depois foi até a cozinha minúscula e colocou água para ferver. Enquanto esperava, procurou no guarda-roupa uma calça de moletom grande e uma blusa que pudessem servir em Beatriz. Quando voltou para a sala com o chá e as roupas, encontrou Beatriz segurando o envelope amarelado, olhando para ele com uma expressão intensa. "Este papel é importante", ela disse, mais para si mesma do que para Débora. "Muito importante. Não posso perder." "O que é, dona Beatriz?" A idosa olhou para Débora com um lampejo de lucidez nos olhos. "Meu seguro, minha vingança, minha justiça." As palavras saíam devagar, escolhidas com dificuldade. "Eu sei que estou esquecendo. Todos os dias esqueço mais. Mas isso aqui eu não posso esquecer." Ela abriu o envelope com mãos trêmulas e tirou vários papéis de dentro. Débora viu carimbos, assinaturas, selos de cartório.
É um testamento, Beatriz continuou, e de repente sua voz ficou mais firme, como se a memória voltasse em flashes. Eu mudei meu testamento, faz 3 meses, quando descobri o que eles estavam planejando. Quem, dona Beatriz? Seus filhos? A idosa assentiu e lágrimas começaram a escorrer por seu rosto enrugado. Eu tenho 3 filhos, Ricardo, Patrícia e Eduardo. Criei todos sozinha depois que meu marido morreu. Dei a melhor educação, as melhores escolas, viagens para fora, carros, tudo. Eu sempre trabalhei muito. Meu marido deixou uma fábrica de tecidos e eu transformei aquilo num império. Hoje vale mais de 20 milhões. Débora quase engasgou com a própria saliva. 20 milhões de reais? Ela mal conseguia juntar R$1.000 no fim do mês. 3 anos atrás, comecei a esquecer coisas, Beatriz continuou, enxugando as lágrimas com o cobertor. Pequenas coisas, onde deixei a chave, o nome da rua. Depois, coisas maiores, como voltar para casa depois de uma consulta médica, o nome dos meus netos. Fui ao médico. Alzheimer, estágio inicial, mas progredindo rápido. Sinto muito, Débora sussurrou. No começo, eles foram atenciosos, meus filhos. Contrataram enfermeiras, garantiram que eu tomasse os remédios certos. Mas depois começaram as conversas estranhas. Eu ouvia quando achavam que eu estava dormindo ou confusa demais para entender. Beatriz fechou os olhos como se revivesse a dor daquelas descobertas. Ricardo tem dívidas de jogo, milhões em dívidas. Patrícia casou com um empresário falido que está sendo investigado por fraude. Eduardo investe em negócios arriscados e já perdeu uma fortuna. Todos os 3 precisam muito do meu dinheiro. E eles decidiram que seria mais fácil se eu simplesmente desaparecesse, Beatriz completou, a voz carregada de amargura. Ouvi quando pensaram que eu estava dormindo. Ricardo disse que era questão de tempo até eu não reconhecer ninguém, que seria misericórdia me colocar num asilo barato, longe de tudo, ou fazer eu desaparecer. Patrícia concordou. Disse que eu não teria qualidade de vida mesmo. Eduardo tentou argumentar no começo, mas acabou concordando também quando Ricardo lembrou das dívidas dele. Débora sentiu náusea. Como alguém podia fazer isso com a própria mãe? Fui ao advogado no dia seguinte, Beatriz continuou. Num momento de lucidez, expliquei tudo. Mudei meu testamento. Deixei instruções muito claras. Se algo suspeito acontecesse comigo, se eu desaparecesse ou fosse encontrada em situação de abandono, meus filhos seriam automaticamente deserdados. Todo o dinheiro, todas as propriedades, tudo iria para instituições de caridade e para quem me ajudasse. Ela apertou o envelope contra o peito novamente. Este é uma cópia do testamento. A original está no cartório. Meu advogado, Dr. Maurício Tavares, tem instruções para investigar qualquer coisa estranha que aconteça comigo. Eu deixei cartas explicando tudo, mas, conforme os dias passavam, eu comecei a esquecer. Alguns dias eu acordava e lembrava perfeitamente. Outros dias eu não sabia nem quem eu era. E hoje? Débora perguntou. Hoje, eles finalmente fizeram o que planejavam? Beatriz assentiu. Ricardo me chamou de manhã. Disse que íamos dar um passeio, conhecer uma clínica nova, um lugar maravilhoso onde eu poderia ficar. Coloquei meu melhor camisão, as joias que meu marido me deu. Ele parecia tão atencioso. Patrícia e Eduardo também vieram, todos sorrindo, falando coisas bonitas. Sua voz começou a tremer novamente. Mas quando entramos no carro, a atmosfera mudou. Ficaram quietos, sinistros, dirigiram por horas. Eu perguntava para onde íamos, mas ninguém respondia. Até que pararam naquela estrada, no meio do nada. Ricardo me mandou descer. Disse para eu esperar que ele ia buscar algo importante e voltava. Mas quando saí do carro, eles simplesmente foram embora. Aceleraram e sumiram. Eu gritei, corri atrás do carro, mas... Ela não conseguiu continuar. Soluçou, o corpo inteiro tremendo. Débora se sentou ao lado dela no sofá e a abraçou. Essa mulher estranha que ela havia conhecido há apenas algumas horas, mas que de alguma forma já tocava profundamente seu coração. Mas a senhora pegou o testamento, Débora disse suavemente. Mesmo confusa, mesmo assustada, a senhora se lembrou de pegar o documento mais importante. Eu não sei como, Beatriz admitiu. Eu guardo esse envelope embaixo do travesseiro.
Acordo muitas noites agarrada nele sem saber por quê. É como se meu subconsciente soubesse que preciso proteger isso. Elas ficaram ali sentadas por um longo momento. Duas mulheres tão diferentes, unidas por um momento doloroso. De humanidade numa noite fria e chuvosa. Dona Beatriz, Débora finalmente falou, eu vou te ajudar. Amanhã de manhã a gente vai falar com esse advogado. Vamos resolver isso. A senhora não vai ficar desamparada. Por quê? Beatriz perguntou, olhando nos olhos de Débora. Porque uma estranha me ajudaria. Débora pensou na pergunta. Por que mesmo? Ela mal tinha tempo para cuidar dos próprios filhos, mal tinha dinheiro para pagar as próprias contas. Por que se meter nessa confusão? Porque é o certo a se fazer, ela finalmente respondeu. E porque ninguém merece ser abandonado pela própria família. Beatriz apertou a mão de Débora, e naquele gesto simples, algo mudou entre elas. Uma conexão se formou. Mas o que nenhuma das duas sabia é que a poucos quilômetros dali, Ricardo já estava ao telefone com um investigador particular, preparando-se para encontrar a mãe antes que ela pudesse contar para alguém o que tinha acontecido. E ele não mediria esforços para garantir que Beatriz nunca chegasse até aquele advogado. Débora acordou com o sol entrando pela janela da sala. Tinha dormido sentada no sofá, vigiando Beatriz a noite toda. A idosa estava deitada no único quarto da casa, na cama de Débora, finalmente descansando depois daquela noite terrível. Eram 6 da manhã. Débora se levantou devagar, sentindo todas as dores do dia anterior pulsando no corpo. Foi até a cozinha e preparou o café. O cheiro preencheu a casa pequena, trazendo uma sensação de normalidade que contrastava completamente com a situação surreal em que ela se encontrava. Enquanto esperava o café passar, Débora pegou o celular e digitou Beatriz Almeida Fonseca no Google. Os resultados a deixaram de boca aberta. Dezenas de matérias de jornais e revistas. Empresária Beatriz Fonseca amplia império têxtil. Viúva mantém legado do marido e triplica a fortuna. Beatriz Fonseca entre as mulheres mais ricas do estado. As fotos mostravam uma mulher elegante, de cabelos brancos perfeitamente arrumados, usando ternos caros e joias impressionantes. Nada a ver com a mulher assustada e confusa que Débora havia encontrado na estrada. Débora continuou pesquisando e encontrou o nome do advogado, Maurício Tavares, um dos mais respeitados da cidade. O escritório dele ficava no centro, num prédio comercial de alto padrão. Vou precisar levar ela até lá, Débora murmurou para si mesma. Mas primeiro preciso buscar os meninos e... Bom dia! Débora se virou e viu Beatriz parada na entrada da cozinha, usando a roupa de moletom que Débora havia emprestado. Ela parecia menor, mais frágil à luz do dia. Bom dia, dona Beatriz. Dormiu bem? A idosa olhou ao redor, confusa. Onde estou? O coração de Débora afundou. Ela tinha esperança de que Beatriz acordasse mais lúcida, mas aparentemente a confusão tinha voltado. A senhora está na minha casa, lembra? Eu te encontrei ontem na estrada. Beatriz franziu a testa, tentando muito se lembrar. Seus olhos procuraram algo e de repente se arregalaram. O envelope! Onde está meu envelope? Está aqui, dona Beatriz, guardado e seguro. Débora pegou o envelope amarelado da mesa e entregou para Beatriz. A idosa o agarrou como se fosse uma tábua de salvação no meio de um oceano. Eu preciso levar isso para alguém. É importante, muito importante, mas não lembro para quem. O senhor Maurício Tavares, seu advogado. Os olhos de Beatriz se iluminaram. Maurício? Sim, Maurício! Ele vai saber o que fazer, preciso falar com ele. Vamos fazer isso hoje, mas primeiro tome um café e se alimente, está bem? Débora serviu café com leite e pão com manteiga, o que tinha em casa. Beatriz comeu devagar, como se cada movimento exigisse esforço de concentração. Obrigada, ela disse de repente, olhando para Débora com os olhos úmidos. Você me salvou. Não sei quem você é, mas obrigada. Meu nome é Débora, Débora Santana. Débora, Beatriz repetiu, como se tentasse gravar o nome na memória frágil. Débora me salvou. Depois do café, Débora foi até a casa de Dona Lourdes buscar os filhos. Os meninos acordaram animados, fazendo 1000 perguntas sobre por que tinham dormido na casa da vizinha. A mamãe precisou ajudar uma pessoa que estava com problemas, Débora explicou enquanto os levava para casa. E hoje vocês vão conhecê-la. Quando entraram na casa, Beatriz estava sentada no sofá, olhando pela janela.
Ela se virou ao ouvir as vozes das crianças e seu rosto se iluminou. Crianças, ela sussurrou, e um sorriso genuíno apareceu em seu rosto, o primeiro sorriso que Débora via desde que a encontrou. Dona Beatriz, esses são meus filhos, Cauã e Enzo. Os meninos olharam para a idosa com curiosidade misturada com timidez. Olá, Cauã disse, sempre o mais corajoso. A senhora está bem? Agora estou, Beatriz respondeu. Vocês são lindos, têm os olhos da sua mãe. Enzo, o mais novo, se aproximou sem medo e segurou a mão de Beatriz. Você é vovó? Beatriz piscou, surpresa pela pergunta direta da criança. Sua voz tremeu ao responder. Eu sou a avó sim, mas meus netos não me visitam há muito tempo. Débora viu a dor no rosto de Beatriz e decidiu mudar de assunto rapidamente. Meninos, vão tomar café enquanto eu converso com a dona Beatriz, tá bom? Ela esperou as crianças irem para a cozinha e então se sentou ao lado de Beatriz. Eu preciso te levar ao advogado hoje mesmo. Quanto mais tempo passa, mais perigoso fica. Perigoso? Beatriz perguntou. Seus filhos vão perceber que a senhora sobreviveu e podem tentar impedir que a senhora fale com o Dr. Maurício. Beatriz apertou o envelope novamente. Débora percebeu que esse gesto era quase um reflexo para ela agora. Sempre que ficava ansiosa ou confusa, buscava o envelope. Mas eu não dirijo mais, Beatriz disse, e não sei onde fica o escritório dele. Eu levo a senhora. Vou ligar para o escritório e marcar uma consulta urgente. Você tem trabalho hoje? Débora hesitou. Ela tinha 3 casas agendadas para limpar naquele dia. Se faltasse, perderia o pagamento, dinheiro que ela não podia se dar ao luxo de perder. Mas olhando para Beatriz, para aquela mulher que tinha sido tão cruelmente traída pela própria família, Débora soube que não podia simplesmente abandoná-la. Vou remarcar, ela disse, com mais confiança do que sentia. Débora pegou o celular e ligou para o escritório de Maurício Tavares. A secretária atendeu com voz profissional e fria. Escritório Tavares e Associados, bom dia. Bom dia, eu preciso falar urgentemente com o Dr. Maurício. É sobre a senhora Beatriz Almeida Fonseca. Houve uma pausa do outro lado da linha. A senhora Beatriz? Ela está com a senhora agora? Sim, e é muito urgente. Aconteceu algo grave. Um momento, por favor. A secretária colocou a ligação em espera. Débora esperou, o coração batendo rápido. Após 2 minutos que pareceram eternos, uma voz masculina a atendeu. Aqui é Maurício Tavares, com quem falo. Meu nome é Débora Santana. Eu encontrei a dona Beatriz ontem à noite, abandonada numa estrada. Ela está comigo agora, segura, mas precisa urgentemente falar com o senhor. Silêncio pesado do outro lado. A senhora Beatriz? Ela está com a senhora agora? Sim, e é muito urgente. Aconteceu algo grave. Um momento, por favor. A secretária colocou a ligação em espera. Débora esperou, o coração batendo rápido. Após 2 minutos que pareceram eternos, uma voz masculina atendeu. Aqui é Maurício Tavares, com quem falo. Meu nome é Débora Santana. Eu encontrei a dona Beatriz ontem à noite, abandonada numa estrada. Ela está comigo agora, segura, mas precisa urgentemente falar com o senhor. Silêncio pesado do outro lado. Abandonada? Como assim abandonada? A voz do advogado estava tensa. Exatamente como eu disse, jogada numa estrada deserta, sozinha, no meio da noite. Ela tem uma cópia do testamento com ela e disse que o senhor saberia o que fazer. Meu Deus, Maurício murmurou. Ele me avisou, ela me avisou que isso poderia acontecer. Onde vocês estão? Débora deu o endereço. Não saiam daí. Não atendam a porta para ninguém além de mim. Estou indo agora. Mas o senhor não quer que a gente vá até o escritório? Não, é perigoso demais. Se os filhos dela descobrirem que ela está viva e falando, não, vou até aí, chego em 40 minutos. Ele desligou antes que Débora pudesse responder. Ela olhou para Beatriz, que tinha adormecido no sofá, exausta. E então olhou para os filhos na cozinha, alheios à gravidade da situação. No que eu me meti, Débora sussurrou para si mesma. Mas ela não tinha tempo para se arrepender, porque naquele exato momento, a 300 quilômetros dali, Ricardo recebia uma ligação do investigador particular que havia contratado, e as palavras que ouviu fizeram seu sangue gelar. Encontrei uma testemunha. Uma mulher pegou sua mãe na estrada ontem à noite, e pelo que descobri, elas estão juntas agora. Tenho o endereço. Você já se inscreveu no canal?
Se ainda não se inscreveu, aproveita agora, ativa o sininho para não perder nenhuma história emocionante. Maurício Tavares chegou exatamente 38 minutos depois da ligação. Débora ouviu pela janela. Um homem de uns 60 anos, cabelos grisalhos penteados para trás, usando um terno cinza impecável. Ele saiu de um Mercedes preto, olhou ao redor com atenção, como se verificasse se estava sendo seguido, e caminhou rapidamente até a porta. Débora abriu antes que ele batesse. Senhor Maurício? Débora Santana? Ela acenou que sim e o convidou para entrar. O advogado entrou, e seus olhos imediatamente encontraram Beatriz, ainda dormindo no sofá. Sua expressão rígida se suavizou. Meu Deus, Beatriz, ele murmurou, aproximando-se dela. Ajoelhou-se ao lado do sofá e gentilmente tocou seu ombro. Beatriz, sou eu, Maurício. A idosa abriu os olhos lentamente. Levou alguns segundos para focá-los, mas quando reconheceu o advogado, seu rosto inteiro mudou. Maurício, graças a Deus! Ela agarrou a mão dele com força surpreendente. Eles me deixaram, exatamente como eu disse que fariam. Meus filhos, eles realmente me abandonaram. Eu sei, Beatriz, eu sei. A voz de Maurício estava carregada de emoção. Mas você está segura agora, e eu vou garantir que eles paguem por isso. Ele se levantou e olhou para Débora. Preciso entender exatamente o que aconteceu. Cada detalhe importa. Débora contou tudo. Como encontrou Beatriz na estrada, o estado em que ela estava, as coisas que a idosa revelou sobre o abandono planejado pelos filhos. Maurício ouvia em silêncio, o maxilar cada vez mais tenso. Beatriz me procurou há 3 meses, ele finalmente disse, sentando-se numa cadeira da pequena mesa de jantar. Ela chegou ao meu escritório sozinha, num dos seus dias de lucidez. Contou que tinha ouvido os filhos planejando se livrar dela, que precisava mudar o testamento urgentemente. E o senhor acreditou? Débora perguntou. No começo, eu fiquei cético. Beatriz já tinha sido diagnosticada com Alzheimer. Eu precisava ter certeza de que ela estava lúcida o suficiente para fazer mudanças legais no testamento. Então pedi para ela voltar no dia seguinte, e no outro, e no outro. Durante uma semana inteira, ela apareceu todos os dias, sempre pela manhã, quando costuma estar mais lúcida. Maurício tirou uma pasta de sua maleta de couro. Eu gravei todas as conversas, com a permissão dela. Documentei cada palavra. E fiz ela passar por avaliações com 2 psiquiatras diferentes. Os 2 confirmaram que, apesar da doença, ela ainda tinha capacidade de tomar decisões sobre seu patrimônio. E o testamento foi mudado? Débora perguntou. Completamente reescrito, Maurício confirmou. No testamento anterior, tudo seria dividido igualmente entre os 3 filhos. No Novo Testamento, há uma cláusula muito específica. Se Beatriz for encontrada em situação de abandono, negligência ou qualquer circunstância que sugira crime por parte dos herdeiros, eles serão automaticamente deserdados. O patrimônio será dividido entre instituições de caridade e qualquer pessoa que tenha prestado auxílio significativo a ela. Débora sentiu um frio na barriga. Qualquer pessoa? Exatamente qualquer pessoa, Maurício respondeu, olhando diretamente para ela. Beatriz foi muito clara. Quem a ajudasse quando seus próprios filhos a abandonassem, essa pessoa mereceria ser recompensada. Mas eu não ajudei pensando em recompensa, Débora disse rapidamente, sentindo-se de repente desconfortável. Eu só fiz o que qualquer pessoa decente faria. Eu sei, Maurício disse gentilmente. E é exatamente por isso que Beatriz escreveu o testamento dessa forma. Ela queria que a bondade genuína fosse recompensada, não a ganância dos filhos. Beatriz, que tinha estado quieta ouvindo a conversa, segurou a mão de Débora. Você me salvou. Quando meus próprios filhos me jogaram fora como lixo, uma estranha me acolheu. Me deu comida, roupa, um teto sobre a cabeça. Me tratou com dignidade. Mas, dona Beatriz, a senhora nem me conhece. E meus filhos? Beatriz interrompeu, a voz quebrando. Eu conheci eles. Carreguei cada um na barriga por 9 meses. Amamentei. Curei cada febre. Sequei cada lágrima. Paguei cada escola cara. Dei tudo de mim.
E quando eu fiquei doente, quando eu precisei deles, eles me descartaram. Então me diga, Débora, quem merece mais minha confiança? Os filhos que me conhecem e me traíram, ou a estranha que não me conhecia e me salvou? Débora não soube o que responder. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Maurício pegou alguns papéis da pasta. Temos que agir rápido. Vou precisar de um depoimento formal seu, Débora. Cada detalhe de como você encontrou Beatriz, em que condições, o que ela disse. Vou registrar um boletim de ocorrência por abandono de incapaz. E vou requerer uma investigação completa sobre Ricardo, Patrícia e Eduardo Fonseca. Eles vão descobrir que ela está aqui? Débora perguntou, preocupada. Provavelmente já descobriram, Maurício admitiu. Ricardo é esperto. Ele sabe que se a mãe for encontrada viva, principalmente por alguém que testemunhe o abandono, ele está acabado. Ele vai tentar desacreditar qualquer testemunho, vai tentar fazer parecer que Beatriz simplesmente se perdeu devido à demência. Mas ela não se perdeu, Débora protestou. Ela me contou tudo. Eles a levaram até aquela estrada de propósito. Eu sei, e é por isso que vamos agir rápido. Maurício se levantou. Beatriz vai precisar ficar num lugar seguro até que tudo isso seja resolvido. Tem uma clínica de repouso particular, de confiança total, onde ela pode ficar sob cuidados médicos e proteção. Beatriz agarrou a mão de Débora com força. Eu posso ficar aqui com Débora? Maurício olhou de Beatriz para Débora, hesitante. Beatriz, você precisa de cuidados médicos, enfermeiras, medicação correta. Eu posso cuidar dela, Débora se ouviu dizendo, surpreendendo a si mesma. Pelo menos até a situação se resolver. Alguns dias, uma semana. O que a senhora precisar, dona Beatriz, a gente dá um jeito. Débora, você entende que isso pode colocar você e seus filhos em perigo? Maurício advertiu. Ricardo não é violento, mas ele tem muito a perder. 20 milhões de reais. Pessoas já fizeram coisas piores por muito menos. Débora olhou para Beatriz, para aquela mulher frágil, mas forte, traída, mas esperançosa, e pensou nos próprios filhos dormindo no quarto. Que lição ela estaria ensinando a eles se virasse as costas agora? A gente dá um jeito, ela repetiu, com mais firmeza. Mas o senhor vai precisar me ajudar. Eu tenho trabalho, tenho contas para pagar, não posso ficar sem ganhar dinheiro. Eu vou compensar cada dia de trabalho perdido, Maurício prometeu. E vou contratar segurança particular para ficar de olho na casa, discretamente. Você não vai estar sozinha nisso. Ele estendeu a mão para Débora. Muito obrigado por tudo que fez. Você salvou a vida de Beatriz. E mais do que isso, você restaurou a fé dela na humanidade. Débora apertou a mão dele, sentindo o peso da responsabilidade que estava assumindo. Agora, Maurício continuou, voltando ao modo profissional, vou precisar que vocês duas venham comigo até o cartório. Precisamos registrar oficialmente o que aconteceu enquanto as memórias ainda estão frescas. Depois, iremos à delegacia. E se os filhos dela aparecerem? Débora perguntou. Deixe comigo, Maurício disse, sua voz ficando dura. 20 anos representando a família Fonseca me deram todos os contados necessários. Ricardo pode ter dinheiro, mas eu tenho a lei do meu lado. Débora ajudou Beatriz a se levantar. A idosa estava mais firme agora, mais presente, como se ter Maurício ali tivesse reacendido uma chama de determinação dentro dela. Vamos acabar com isso, Beatriz disse. Vamos mostrar para eles que não se abandona uma mãe sem consequências. Mas enquanto Maurício preparava os documentos, seu celular vibrou. Era uma mensagem de sua secretária. Ricardo Fonseca ligou. Disse que precisa falar urgentemente sobre um mal-entendido envolvendo a mãe. Disse que vai pessoalmente ao seu escritório em 1 hora. O advogado olhou para a mensagem e sentiu um calafrio. A guerra estava apenas começando. Ricardo Fonseca estava sentado no banco de couro do seu BMW, os nós dos dedos brancos de tanto apertar o volante. Ao seu lado, no banco do passageiro, sua irmã Patrícia olhava pela janela com expressão tensa. Isso é um desastre, ela murmurou pela 3ª vez em 10 minutos. Um desastre completo. Cala a boca, Patrícia, Ricardo sibilou. Deixe eu pensar. Eles estavam estacionados a 2 quarteirões da casa de Débora, esperando. O investigador particular tinha feito o trabalho direitinho. Encontrou a mulher que havia pegado Beatriz, descobriu onde ela morava e, mais importante, confirmou que a velha ainda estava viva e falando.
A gente devia ter usado o asilo que o Eduardo sugeriu, Patrícia continuou, ignorando a ordem do irmão para ficar quieta. Colocar ela num lugar longe, esquecido, onde ela poderia ter falecido naturalmente em alguns meses. Mas não, você teve que fazer do seu jeito. Do meu jeito? Ricardo se virou para ela furioso. Você estava lá no carro, Patrícia. Você concordou, você disse que era a melhor solução. Eu estava sob pressão, aquele seu agiota ligando todo dia, ameaçando quebrar suas pernas se você não pagasse. E o seu marido, o Gustavo, não está sendo investigado por fraude fiscal? Vocês não precisam de dinheiro para pagar os advogados caros que vão mantê-lo fora da cadeia? Patrícia fechou a boca, sabendo que ele tinha razão. Todos os 3 irmãos tinham suas razões egoístas para querer que a mãe desaparecesse. Eduardo, o mais novo, estava afundado em dívidas de investimentos ruins. Ricardo devia mais de 3 milhões para agiotas, e o marido de Patrícia estava a um passo da prisão. A herança de Beatriz seria a salvação de todos eles, ou seria se ela tivesse morrido naquela estrada como eles planejaram. O Eduardo está indo para o escritório do Maurício, Ricardo disse, verificando as mensagens no celular. Vai tentar convencer o advogado de que tudo foi um mal-entendido. Que mamãe simplesmente saiu do carro durante uma parada e ficou confusa, que a gente procurou por ela a noite toda. E você acha que o Maurício vai acreditar? Patrícia perguntou cética. Ele conhece a mamãe há anos, ele sabe sobre o testamento. Que testamento? Ricardo se virou bruscamente. Como você sabe de algum testamento? Patrícia percebeu que tinha falado demais. Eu ouvi rumores. Algumas semanas atrás, a secretária do Maurício comentou com alguém que a mamãe tinha ido ao escritório várias vezes. Eu achei estranho, mas... E você não me contou? Ricardo gritou. Eu não achei que fosse importante. Pensei que ela estava apenas atualizando o testamento, dividindo tudo igualmente entre nós como sempre foi. Ricardo socou o painel do carro, deixando uma marca. Burra, burra! Se a mamãe mudou o testamento depois de descobrir nossos planos, se ela deixou algo registrado sobre o que ouviu, então a gente está ferrado, Patrícia completou, a voz sumindo. Eles ficaram em silêncio por um momento, o peso da situação caindo sobre eles como uma avalanche. A gente precisa desacreditar qualquer testemunho, Ricardo finalmente disse, voltando ao seu tom calculista. Essa Débora, quem ela é? Uma diarista pobre, certo? Mãe solteira, certo? Morando num barraco. Fácil fazer parecer que ela está tentando dar um golpe na mamãe, aproveitando da confusão mental dela. E se a mamãe confirmar que fomos nós que a abandonamos? Alzheimer avançado, Ricardo disse friamente. A memória dela não é confiável. Qualquer advogado consegue argumentar isso. A própria doença dela trabalha a nosso favor. Patrícia olhou para o irmão e pela primeira vez sentiu um calafrio ao perceber o quão longe ele estava disposto a ir. Ricardo, a gente não pode machucar a mamãe. Eu concordei em deixar ela em algum lugar, mas não em fazer nada para ela. Ninguém vai fazer nada para ninguém, Ricardo respondeu, mas seu tom não era nada tranquilizador. Só precisamos garantir que a história certa seja contada. A nossa história. Dentro da casa de Débora, Maurício estava terminando de preparar os documentos quando seu celular tocou. Era Eduardo. Maurício, sou Eduardo Fonseca. Preciso muito falar com você sobre minha mãe. Eduardo, Maurício respondeu, colocando o telefone no viva-voz para que Débora e Beatriz pudessem ouvir. Que coincidência! Eu também preciso falar com você sobre o abandono da sua mãe numa estrada deserta. Silêncio do outro lado. Abandono? Do que você está falando? Houve um mal-entendido terrível. Minha mãe saiu do carro durante uma parada e ficou confusa. Procuramos por ela a noite toda. Estávamos prestes a chamar a polícia quando soubemos que ela estava com você. Como você soube que ela está comigo? Outra pausa. Eu recebi uma ligação. Alguém viu ela com você. Isso interessante. E quem seria esse alguém? Isso importa. O importante é que minha mãe está segura. Maurício, você nos conhece há anos, conhece nossa família. Você realmente acha que faríamos algo de ruim com nossa própria mãe? Eduardo, eu tenho testemunhas, tenho depoimento da Beatriz. Pessoa que encontrou sua mãe. Tenho as próprias declarações de Beatriz sobre o que aconteceu. Declarações de uma mulher com Alzheimer avançado.
Maurício, você sabe que a memória dela não é confiável. Ela fica confusa, mistura as coisas. Então você está dizendo que sua mãe está mentindo? Eu estou dizendo que ela está doente e que alguém pode estar aproveitando dessa doença para tirar vantagem. Maurício olhou para Débora, que estava pálida, ouvindo a conversa. Você está se referindo à pessoa que salvou sua mãe? A mulher que atirou de uma estrada perigosa no meio da noite, deu abrigo, comida e proteção? Eu não estou acusando ninguém de nada, só estou dizendo que as coisas não são o que parecem. Minha mãe precisa de cuidados médicos profissionais, não ficar na casa de uma estranha. Uma estranha que mostrou mais compaixão por ela em uma noite do que os próprios filhos em anos. Maurício, por favor, vamos resolver isso como adultos. Minha mãe volta para casa, para a família, onde ela pertence. E esqueçamos esse mal-entendido todo. Não vai haver esquecimento, Eduardo. Vou registrar um boletim de ocorrência. Vou requerer uma investigação completa e vou garantir que o testamento de sua mãe seja exatamente como ela desejou. Testamento? A voz de Eduardo ficou aguda. Que testamento? O testamento que sua mãe fez 3 meses atrás, o que deserdaria todos os filhos em caso de abandono ou negligência. Aquele testamento. O silêncio do outro lado era ensurdecedor. Isso não pode ser legal, Eduardo finalmente gaguejou. Uma pessoa com Alzheimer não pode mudar um testamento. Pode, se for comprovada sua capacidade no momento da mudança. E eu tenho 3 meses de documentação provando exatamente isso. Avaliações psiquiátricas, gravações, tudo perfeitamente legal. Vocês vão se arrepender disso, Eduardo disse, e agora sua voz tinha uma qualidade diferente, perigosa. Minha família tem recursos, advogados melhores, nós vamos lutar por isso. Lutem, Maurício respondeu calmamente, mas façam isso no tribunal, não nas sombras. E Eduardo, se qualquer coisa acontecer com Beatriz, com Débora ou com qualquer pessoa envolvida nesse caso, todos vocês serão os primeiros suspeitos. Eu me certifiquei disso. Ele desligou. Débora estava tremendo. Eles vão vir atrás de mim, ela sussurrou. Dos meus filhos. Não vão, Maurício disse firmemente. Eu já liguei para 2 seguranças. Eles vão chegar aqui em 15 minutos e ficarão vigiando discretamente. E vou pedir uma ordem de restrição contra os 3 irmãos Fonseca. Eles não podem chegar perto de você ou de Beatriz. Beatriz, que tinha estado calada durante toda a conversa, finalmente falou. Meus filhos viraram monstros. E eu tenho culpa nisso. Não, Débora disse, apertando a mão dela. A senhora deu tudo a eles. O problema é que eles nunca aprenderam a valorizar. Mas não é culpa da senhora. Lá fora, Ricardo tomou uma decisão. Pegou o celular e ligou para um número que ele jurou que nunca usaria. Quando a voz rouca atendeu do outro lado, ele disse: apenas 3 palavras. Preciso de ajuda. E a resposta que recebeu fez ele sorrir, um sorriso frio que não alcançou os olhos. Quanto você está disposto a pagar? Pessoal, escreve aí nos comentários. Bondade vale mais que ouro. Vamos fazer esse movimento juntos. Os seguranças chegaram 30 minutos depois. 2 homens grandes, discretos, que se posicionaram num carro sem identificação do outro lado da rua. Maurício conversou brevemente com eles antes de voltar para dentro da casa. Eles são ex-policiais, de total confiança, ele explicou para Débora. Vão ficar aqui em turnos de 12 horas. Qualquer movimento suspeito, qualquer pessoa estranha se aproximando, eles me avisam imediatamente. Débora olhou pela janela, vendo o carro preto estacionado. Aquilo deveria fazê-la sentir segura, mas na verdade só aumentou o medo. A situação tinha escalado tão rápido, de uma simples boa ação para uma guerra declarada com uma família rica e desesperada. Eu preciso buscar meus filhos na escola mais tarde, ela disse, olhando o relógio. Já passava do meio-dia. Eles saem às 5. Um dos seguranças vai com você, Maurício decidiu. E amanhã talvez seja melhor eles faltarem na escola, só até as coisas se acalmarem. Faltar na escola? Débora repetiu, incrédula. Maurício, eu não posso simplesmente parar a vida dos meus filhos por causa disso. Eles têm provas, trabalhos. E eles têm uma mãe que precisa estar viva e segura para cuidar deles, Maurício respondeu firmemente. Débora, eu não estou tentando assustá-la, mas você precisa entender a gravidade da situação. Estamos falando de 20 milhões de reais. Pessoas já mataram por muito menos.
Meus filhos não vão matar ninguém, Beatriz interrompeu, mas sua voz não tinha convicção. Eles foram criados com valores. Valores que eles abandonaram quando abandonaram a senhora, Maurício lembrou gentilmente. Beatriz, eu conheço o Ricardo há anos, sei das dívidas dele. 3 milhões para agiotas não são brincadeira. Se ele não pagar em breve, pessoas assim não deixam dívidas sem cobrança. Beatriz começou a chorar silenciosamente. Débora sentou ao seu lado e a abraçou. Como eu criei monstros, a idosa murmurou. Onde eu errei? A senhora não errou, Débora disse suavemente. A senhora deu amor, educação, oportunidades. Eles é que escolheram o caminho errado. Isso não é culpa da senhora. Maurício verificou os documentos novamente. Vou ao cartório agora, registrar tudo oficialmente. Depois irei à delegacia fazer o boletim de ocorrência. Débora, você vem comigo para depor? E deixar a dona Beatriz sozinha? Ela não vai ficar sozinha. Maurício apontou para Dona Lourdes, que tinha aparecido na janela, curiosa com toda a movimentação. Sua vizinha pode ficar com ela? E os seguranças estão logo ali. Débora hesitou, mas sabia que precisava fazer o depoimento formal. Ela foi até a casa de Dona Lourdes e explicou a situação. Não toda a verdade, mas o suficiente para a vizinha entender a gravidade. Meu Deus, menina, Dona Lourdes disse, fazendo o sinal da cruz. Você arranjou uma confusão grande, mas claro que eu fico com a dona Beatriz. Podem ir tranquilos. Débora voltou, explicou para Beatriz que precisava sair por algumas horas e saiu com Maurício. Um dos seguranças, um homem moreno e robusto chamado Gilberto, foi com eles. No caminho para o cartório, Maurício explicou o próximo passo. O testamento já está registrado e não pode ser contestado facilmente. Mas precisamos comprovar o abandono. Seu testemunho é crucial. Você é testemunha ocular do estado em que Beatriz foi encontrada. E isso é suficiente? Combinado com o histórico de visitas dela ao meu escritório, com as avaliações psiquiátricas mostrando que ela estava lúcida quando mudou o testamento e com o próprio depoimento dela, sim, é suficiente. Mas eles vão tentar provar que ela estava confusa, que imaginou o abandono. Por isso precisamos de evidências físicas também, Maurício disse. Câmeras de segurança da região onde você encontrou ela. Registros de celular mostrando onde Ricardo e os outros estavam naquela noite. Vou contratar investigadores particulares para reunir tudo. No cartório, Débora deu seu depoimento oficial, que foi registrado e testemunhado por um tabelião. Cada detalhe foi anotado, o horário exato em que ela encontrou Beatriz, o que a idosa estava vestindo, as palavras que ela disse, o envelope amarelado. Depois foram para a delegacia. Ali foi mais complicado. O delegado, um homem de meia idade com expressão cansada, ouviu a história com ceticismo evidente. Então a senhora está acusando 3 cidadãos respeitáveis de abandonar a própria mãe numa estrada? Ele resumiu, olhando para Débora por cima dos óculos. Não estou acusando ninguém, Débora respondeu. Estou apenas relatando o que eu vi e o que a dona Beatriz me contou. Uma senhora com Alzheimer avançado, o delegado observou, cujo testemunho pode não ser confiável em tribunal. Mas meu testemunho é confiável, Débora disse, sentindo a raiva crescer. Eu encontrei ela sozinha, descalça, vestindo apenas um camisão caro rasgado, no meio de uma tempestade. Isso não é suspeito para o senhor? É suspeito sim, mas também pode ser explicado de outras formas. Talvez ela realmente tenha ficado confusa e saído do carro. Talvez os filhos estejam falando a verdade sobre terem procurado por ela. Maurício se inclinou para a frente. Delegado Cardoso, estamos falando de um crime grave, abandono de incapaz. E com a situação financeira dos envolvidos, há clara motivação. Motivação não é prova, o delegado respondeu. Mas vou abrir o boletim de ocorrência. Vou investigar. Só não prometo resultados rápidos. Quando saíram da delegacia, Maurício estava frustrado. Ele não vai fazer nada, ele resmungou. Ou pelo menos não com a urgência necessária. Famílias ricas têm influência, mesmo em delegacias. Então o que a gente faz? Débora perguntou, sentindo-se cada vez mais desesperada. Continuamos reunindo evidências e esperamos que os irmãos Fonseca cometam um erro. Eles voltaram para a casa de Débora às 4 da tarde. Quando chegaram, encontraram Dona Lourdes parada na porta com expressão preocupada. Teve um homem aqui, ela disse imediatamente, procurando pela Débora. O coração de Débora disparou. Que homem? Alto, cabelo escuro, terno caro. Disse que era advogado da família da senhora que está aqui com você, que precisava falar urgentemente sobre um assunto legal. Maurício e Gilberto trocaram um olhar. Ele entrou? Claro que não. Falei que Débora não estava e que ele tinha que voltar outro dia. Mas ele insistiu.
Ficou uns 10 minutos tentando me convencer a deixar ele falar com a cliente dele. Só foi embora quando eu ameacei chamar a polícia. Onde está a dona Beatriz? Débora perguntou, entrando rapidamente na casa. Beatriz estava sentada no sofá, parecendo assustada. Tinha um homem, ela disse quando viu Débora, batendo na porta, dizendo meu nome. Eu reconheci a voz. Era o advogado do Ricardo, o homem que sempre cuida dos negócios sujos dele. Maurício apertou os lábios. Eles não estão perdendo tempo. Já estão tentando intimidação. O que eu faço? Débora perguntou, sentindo as pernas fracas. Eu tenho que buscar meus filhos na escola daqui a 1 hora. Gilberto vai com você, Maurício decidiu. E vocês vão levar outro carro, não o seu. Não quero que os irmãos Fonseca saibam que carro você dirige. Gilberto assentiu. Vou pegar meu carro pessoal, ninguém vai reconhecer. E depois, Débora insistiu. A gente vai ficar escondida para sempre? Não, Maurício disse. Amanhã de manhã vou entrar com um pedido de ordem de restrição contra Ricardo, Patrícia e Eduardo, e vou requerer uma audiência emergencial para discutir a custódia e os cuidados de Beatriz. Quanto mais oficial e público isso ficar, mais difícil fica para eles fazerem qualquer coisa ilegal. Mas o que nenhum deles sabia é que enquanto eles faziam planos, Ricardo estava num galpão abandonado nos arredores da cidade, conversando com um homem de expressão dura e cicatrizes no rosto. E as palavras que Ricardo disse fizeram um homem sorrir. Quanto você cobra para assustar alguém? Nada de machucados sérios, só um aviso que ela vai entender. A resposta veio rápida. 5.000. Metade agora, metade depois do serviço. E Ricardo tirou o talão de cheque sem hesitar. Débora buscou os filhos na escola às 5 em ponto. Gilberto dirigia um Corolla cinza discreto, e ela estava no banco de trás, nervosa, verificando cada carro que passava. Cauã e Enzo entraram animados, contando sobre o dia na escola, alheios à atenção da mãe. Débora forçou um sorriso e fingiu prestar atenção enquanto Gilberto dirigia por um caminho diferente, mais longo, verificando se alguém o seguia. Mãe, quem é esse senhor? Cauã finalmente perguntou, percebendo o homem estranho dirigindo. Um amigo que está ajudando a gente, Débora respondeu. Cauã e Enzo, eu preciso que vocês sejam muito corajosos. As coisas vão ficar um pouco diferentes nos próximos dias, mas tudo vai ficar bem, eu prometo. Por causa da vovó? Enzo perguntou. Ele tinha adotado Beatriz como vovó desde o primeiro dia, com a facilidade com que crianças fazem essas conexões. Sim, por causa dela. Algumas pessoas não são muito legais com a vovó Beatriz, e a gente está ajudando ela. São as pessoas más? Cauã perguntou, os olhos arregalados. Débora hesitou. Ela nunca tinha mentido para os filhos, mas também não queria assustá-los. São pessoas que estão fazendo escolhas ruins, ela finalmente disse. E a gente precisa ser cuidadoso. Quando chegaram em casa, o outro segurança, um homem chamado Paulo, estava conversando com Dona Lourdes na calçada. Ele acenou discretamente quando viu o carro se aproximar. Dentro da casa, Beatriz tinha dormido no sofá. Ela acordou quando as crianças entraram, e seu rosto se iluminou. "Meus amores", ela disse, abrindo os braços. Os meninos correram e se jogaram num abraço desajeitado, mas carinhoso. Débora sentiu os olhos marejarem vendo aquela cena. Beatriz tratava seus filhos com mais afeto genuíno em 2 dias do que os próprios filhos dela haviam mostrado em anos. "Quem quer jantar?" Débora perguntou, tentando trazer normalidade para a situação. "Eu ajudo", Beatriz se ofereceu, levantando-se do sofá. Juntas, elas prepararam um jantar simples: arroz, feijão, ovo frito e salada. Enquanto cozinhavam, Beatriz contou histórias da infância dos filhos, de quando eram pequenos e ela ainda tinha esperança de que se tornariam pessoas boas. "Ricardo era tão doce", ela disse, mexendo o feijão. "Quando tinha 5 anos, me deu todas as moedas do cofrinho dele porque eu tinha comentado que estava sem dinheiro. Eram apenas R$8, mas para ele era uma fortuna. Onde esse menino foi parar?" Débora não soube o que responder. Como uma criança que dava suas economias para a mãe se transformava num homem capaz de abandoná-la numa estrada? Depois do jantar, enquanto os meninos assistiam TV na sala, Débora estava na cozinha lavando louça quando viu uma sombra passar pela janela. Seu coração disparou. "Gilberto", ela chamou, tentando manter a voz calma para não alarmar as crianças. O segurança apareceu imediatamente.
Tem alguém lá fora, Débora sussurrou, apontando para a janela da cozinha que dava para o quintal dos fundos. Gilberto sacou um revólver. Débora não tinha percebido que ele estava armado. E foi até a porta dos fundos. Ele abriu devagar e olhou para fora. Paulo, ele disse no rádio de comunicação, verifica o perímetro dos fundos, possível intruso. Eles esperaram em silêncio tenso. Débora podia ouvir o coração batendo nos ouvidos. Beatriz apareceu na cozinha, percebendo que algo estava errado. O que foi? Nada, dona Beatriz, só uma verificação de rotina. Mas os olhos de Beatriz não eram tolos. Ela tinha vivido tempo suficiente para reconhecer perigo quando via. Eles vieram, ela murmurou. Meus filhos, eles vieram atrás de mim. Não sabemos se... Paulo apareceu na porta dos fundos, ofegante. Tem um cara, escondido atrás do tanque de lavar-roupa. Saiu correndo quando me viu, pulou o muro. Tentei seguir, mas ele já tinha entrado num carro que estava esperando na rua de trás. Conseguiu ver a placa? Gilberto perguntou. Parcialmente. 3 letras. FBX. Gilberto imediatamente ligou para Maurício e relatou o incidente. Vou rastrear essa placa, Maurício disse do outro lado da linha. E vou ligar Para a polícia. Tentativa de invasão precisa ser registrada. Maurício, Débora disse, pegando o telefone da mão de Gilberto. Eu não posso viver assim. Meus filhos não podem viver assim. Escondidos, com medo, com estranhos armados na minha casa. Eu sei, Débora, mas é só até a audiência. 3 dias. Só 3 dias e tudo isso fica oficial, público. Eles não vão se arriscar depois disso. E se eles se arriscarem antes? Silêncio pesado do outro lado. Não vão, Maurício finalmente disse, mas sua voz não era tão convicta quanto antes. Naquela noite, ninguém dormiu direito. Gilberto ficou acordado na sala, Paulo no carro. Débora colocou os 2 filhos para dormir com ela no quarto, e Beatriz dormiu no sofá, mas acordava sobressaltada a cada barulho. Às 3 da manhã, uma pedra foi arremessada contra a janela da frente, quebrando o vidro. Os meninos acordaram gritando. Débora os protegeu com o corpo, enquanto Gilberto corria para fora. Na rua, nada, só uma pedra no chão da sala e presa nela um bilhete. Devolva o que não é seu. Débora tremeu enquanto lia. Beatriz, que tinha acordado com o barulho, segurou o bilhete com mãos trêmulas. Eles nunca vão parar, ela sussurrou. 20 milhões. Por esse dinheiro, eles vão destruir quem estiver no caminho. Não, Débora disse, abraçando os filhos assustados. Não vão destruir ninguém, porque amanhã de manhã nós vamos ao jornal. Vamos tornar isso público. Vão ter que nos matar na frente das câmeras. Maurício chegou 20 minutos depois, tendo sido acordado por Gilberto. Ele olhou para o vidro quebrado, para a pedra com o bilhete, e sua expressão ficou dura. Isso é intimidação clara. Vou usar isso contra eles. Use o que quiser, Débora disse, exausta. Só resolva isso logo, por favor. O advogado fez algumas ligações, mesmo sendo madrugada. Quando desligou, ele tinha um plano. Amanhã de manhã, às 9 horas, vocês 2 vão comigo para uma emissora de TV. Vamos fazer uma entrevista ao vivo, contando tudo. Abandono, testamento, intimidação, tudo. Isso não vai deixá-los mais desesperados? Débora perguntou. Vai, mas também vai proteger vocês. Quanto mais pessoas souberem da história, mais difícil fica para eles fazerem algo contra vocês sem serem os suspeitos óbvios. E se eles fizerem alguma coisa antes da entrevista? Beatriz perguntou, a voz trêmula. Maurício olhou para os 2 seguranças. Gilberto, Paulo, ninguém se aproxima dessa casa essa noite. Ninguém. Os 2 homens assentiram, verificando suas armas. E a apenas alguns quilômetros dali, numa sala de estar de uma mansão luxuosa, Ricardo esmurrava a mesa com tanta força que sua mão começou a sangrar. O homem que ele havia contratado tinha falhado, apenas quebrou uma janela ao invés de dar um aviso mais sério. E agora, com a ameaça de exposição pública, Ricardo sabia que precisava agir rápido, muito rápido. Ele pegou o telefone e fez uma ligação para o número do agiota. Quando a voz ameaçadora atendeu, Ricardo disse: preciso que você faça um último favor. Depois eu pago. Tudo. Mas esse favor tem que ser esta noite. A pausa foi longa. Depois, quanto? Débora mal conseguiu pregar o olho pelo resto da noite. Às 6 da manhã, desistiu de tentar dormir e foi fazer café. Encontrou Gilberto ainda acordado na sala, verificando o celular. Alguma novidade? Maurício rastreou a placa parcial do carro.
É registrado em nome de uma empresa de fachada, a mesma empresa que Ricardo usa para esconder bens. Temos prova de que ele está por trás da intimidação. Débora sentiu um misto de alívio e terror. Prova era bom, mas também significava que Ricardo estava desesperado o suficiente para deixar rastros. Às 7, Maurício chegou com roupas novas para Débora e Beatriz. Para a entrevista, ele explicou. Nada muito formal, mas apresentável. A imagem importa. Ele também trouxe uma maquiadora, que disfarçou as olheiras de noites mal dormidas e deu um ar mais saudável às duas mulheres. Às 8h30, eles saíram em comboio, 2 carros, os seguranças, Maurício, Débora e Beatriz. Os meninos ficaram com Dona Lourdes, que prometeu não abrir a porta para ninguém. A emissora de TV ficava no centro da cidade, num prédio moderno de vidro. O jornalista que faria a entrevista era conhecido, Sérgio Mendes, famoso por suas reportagens investigativas sobre corrupção e injustiças sociais. Quando Maurício me ligou contando sua história, Sérgio disse, apertando a mão de Débora, eu não podia acreditar. Mas depois vi os documentos, as evidências. Isso vai ser uma bomba. Eu só quero que a verdade seja contada, Débora respondeu. E será. Ao vivo, sem edições, o Brasil inteiro vai ouvir. Às 9h em ponto, eles entraram no estúdio. As câmeras já estavam ligadas. Sérgio se sentou de frente para Débora e Beatriz, Maurício ao lado delas. Bom dia, Brasil, Sérgio começou, olhando diretamente para a câmera. Hoje temos uma história que vai chocar o país. Uma história de abandono, traição e ganância. Mas também uma história de compaixão e coragem. Comigo estão Débora Santana, Beatriz Almeida Fonseca e o advogado Maurício Tavares. Ele se virou para Débora. Débora, conte-nos como essa história começou. E Débora contou. Cada detalhe, desde o momento em que viu Beatriz na estrada até a pedra quebrar sua janela de madrugada. Ela falou com voz firme, sem dramatização desnecessária. Os fatos falavam por si. Depois foi a vez de Beatriz. Com voz trêmula, mas determinada, ela contou sobre o diagnóstico de Alzheimer, sobre ouvir os filhos planejando se livrar dela, sobre mudar o testamento e sobre aquele dia terrível quando eles a abandonaram na estrada. Eu dei tudo para eles, ela disse, lágrimas escorrendo pelo rosto. Meu amor, meu dinheiro, minha vida. E quando eu fiquei doente, quando eu mais precisei, eles me descartaram como lixo. Maurício então apresentou os documentos, cópias do testamento, avaliações médicas, depoimentos registrados em cartório. Tudo projetado na tela atrás deles para o público ver. E o que a família Fonseca tem a dizer sobre essas acusações? Sérgio perguntou. Nada. Até agora, Maurício respondeu. Eles se recusaram a comentar, mas tentaram intimidar as testemunhas, invadir propriedades e ameaçar quem está ajudando Beatriz. A entrevista durou 40 minutos. Quando terminou, as linhas telefônicas da emissora estavam congestionadas, redes sociais explodindo. A hashtag Justiça para Beatriz já estava entre os assuntos mais comentados do país. No intervalo comercial, Sérgio disse, isso vai virar um caso nacional. Os irmãos Fonseca não vão conseguir se esconder disso. E ele estava certo. 2 horas depois, enquanto Débora, Beatriz e Maurício ainda estavam na emissora dando entrevistas para outros programas, Ricardo, Patrícia e Eduardo recebiam ligações furiosas de amigos, colegas de trabalho, até clientes de negócios. Ricardo estava assistindo a entrevista gravada pela 3ª vez, a cara vermelha de raiva, quando sua irmã Patrícia entrou no escritório dele. Estamos acabados, ela disse, jogando o celular na mesa. Acabados! Meu clube social já me tirou da lista de membros. O Gustavo está recebendo ameaças de morte. E Eduardo? Eduardo está escondido em casa, sem coragem de sair. Cala a boca e me deixa pensar, Ricardo rosnou. Pensar? Pensar? O que tem para pensar? Fomos expostos em rede nacional. A mãe está ali, ao vivo, contando para o Brasil inteiro que nós abandonamos ela. Que tipo de defesa a gente tem contra isso? A defesa de que ela está doente, confusa, que essa Débora manipulou ela. Ninguém vai acreditar nisso, Ricardo. Ninguém. O advogado apresentou documentos, perícias médicas, tudo. A mamãe estava lúcida quando mudou o testamento.
Ricardo esmurrou a mesa novamente, reabrindo os cortes da noite anterior. 20 milhões, ele murmurou. 20 milhões indo para uma favelada e para instituições de caridade por causa da sua estupidez? Minha estupidez? Você que teve a brilhante ideia de deixar ela numa estrada. Vamos fazer parecer um acidente, você disse. Ninguém vai desconfiar, você disse. A discussão foi interrompida quando a secretária de Ricardo entrou, pálida. Senhor Ricardo, tem 2 policiais aqui. Eles querem falar com o senhor sobre um caso de abandono de incapaz. O silêncio na sala era ensurdecedor. Diga que eu não estou, Ricardo tentou. Eles disseram que se o senhor não vier voluntariamente, voltam com um mandado de prisão. Ricardo e Patrícia se entreolharam. O império deles estava desmoronando em tempo real. De volta à emissora, Débora estava exausta, mas aliviada. A história estava contada. Agora não havia como os irmãos Fonseca esconderem ou negarem o que fizeram. Você foi muito corajosa, Beatriz disse. Muito mais corajosa do que eu jamais fui. A senhora foi corajosa também, Débora respondeu. A senhora mudou o testamento, mesmo sabendo o risco. A senhora não deixou eles ganharem. Maurício recebeu uma ligação e seu rosto se iluminou. A polícia está na casa de Ricardo neste momento. Vão levá-lo para prestar depoimento. Patrícia e Eduardo também. Eles vão ser presos? Débora perguntou. Depende do que disserem no depoimento. Mas com a exposição pública, com as provas que temos, vai ser muito difícil para eles saírem ilesos. O testamento? Beatriz perguntou. Ele ainda vale? Mais do que nunca. Com o abandono comprovado, os irmãos serão automaticamente deserdados. O patrimônio será dividido conforme suas instruções. Beatriz olhou para Débora por um longo momento. Eu quero mudar o testamento de novo. Maurício franziu a testa. Beatriz, não é um bom momento para. Quero fazer agora, enquanto ainda estou lúcida, enquanto ainda lembro de tudo. Débora salvou minha vida, não apenas fisicamente, mas me deu de volta dignidade, compaixão, amor, coisas que meus próprios filhos não me deram. Dona Beatriz, eu não preciso de nada, Débora protestou. Eu só fiz o que era certo. Exatamente. E é por isso que você merece tudo. Beatriz se virou para Maurício. Quero deixar tudo para ela e seus filhos. Cada centavo, cada propriedade. Débora vai saber usar esse dinheiro de forma sábia. Vai criar seus filhos para serem pessoas melhores do que os meus se tornaram. Dona Beatriz, eu não preciso de nada, Débora protestou. Exatamente. E é por isso que você merece tudo. Beatriz se virou para Maurício. Quero deixar tudo para ela e seus filhos. Cada centavo, cada propriedade. Débora vai saber usar esse dinheiro de forma sábia. Vai criar seus filhos para serem pessoas melhores do que os meus se tornaram. Beatriz, tem certeza disso? Maurício perguntou gentilmente. Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Débora estava em choque, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não posso aceitar isso. É demais. Você pode e vai, Beatriz disse firmemente. Não pelo dinheiro, mas por mim. Porque eu preciso saber que todo o trabalho da minha vida, toda a fortuna que construí, vai para alguém que tem coração. Alguém que vai usar isso para fazer o bem. Mas enquanto elas faziam planos no estúdio, Ricardo estava sendo algemado na delegacia. Não por abandono, ainda não havia provas suficientes para a prisão, mas por tentativa de intimidação de testemunha. A placa do carro tinha levado direto até ele, e quando ele percebeu que realmente tinha perdido tudo, a herança, o respeito, a liberdade, fez algo que ninguém esperava. Ele ligou para o repórter Sérgio Mendes e disse: Eu quero confessar tudo, ao vivo, mas em troca quero proteção. Sérgio Mendes recebeu a ligação de Ricardo às 3 da tarde, enquanto ainda estava no estúdio organizando as gravações da manhã. Quando viu o número na tela, quase não acreditou. Ricardo Fonseca? Sim, eu preciso confessar. Confessar o que exatamente? Tudo. O abandono, os planos, tudo o que fizemos com minha mãe. Mas em troca, eu quero proteção. A polícia já está atrás de mim. Os agiotas também. Eu preciso de proteção.
Sérgio colocou o telefone no viva-voz e gesticulou para a equipe começar a gravar. Por que você quer confessar agora, depois de negar tudo? Porque acabou, Ricardo disse, a voz quebrando. Acabou tudo. Minha vida, minha reputação, meu dinheiro. Eu vou perder de qualquer jeito. Mas talvez se eu confessar, se eu colaborar, eles diminuam minha pena. E talvez minha mãe me perdoe. Então vem ao estúdio, agora. Traz evidências, traz tudo o que você tiver. Eu vou, mas precisa ser ao vivo, precisa ser público. É a única forma de me proteger dos agiotas. Se eles me matarem, não vão receber o dinheiro. Mas se eu estiver preso, protegido... 1 hora depois, Ricardo chegou ao estúdio. Ele parecia ter envelhecido 10 anos desde a última foto pública. Olheiras profundas, mãos tremendo, camisa amarrotada. Maurício, Débora e Beatriz ainda estavam lá. Quando Beatriz viu o filho, seu rosto se contorceu em uma expressão de dor que partiu o coração de todos na sala. "Mãe", Ricardo disse, voz fraca. "Mãe, eu..." "Não." Beatriz levantou a mão. "Não me chame de mãe. Você perdeu esse direito quando me deixou para morrer numa estrada." Ricardo baixou a cabeça, envergonhado. Sérgio preparou tudo rapidamente. Em 15 minutos eles estavam ao vivo novamente. Desta vez o Brasil inteiro parou para assistir. "Estamos aqui com Ricardo Fonseca", Sérgio começou, que pediu para fazer uma confissão pública. "Ricardo, o que você tem a dizer?" Ricardo olhou diretamente para a câmera, respirou fundo e começou. "Meu nome é Ricardo Fonseca. Eu tenho 36 anos. E eu abandonei minha mãe numa estrada para morrer." O silêncio no estúdio era absoluto. "Por quê?" Sérgio perguntou. "Por dinheiro, por ganância, por desespero." Ricardo passou a mão pelo rosto. "Eu devo 3 milhões de reais para agiotas. Perdi tudo em jogos de azar. Minha empresa está falindo. Eu estava desesperado." "E sua mãe tinha 20 milhões?" "Sim. E eu sabia que com o Alzheimer dela era questão de tempo até ela não reconhecer mais ninguém, até ela ficar completamente incapacitada. Eu pensei que se ela morresse de forma que parecesse acidental, natural, ninguém investigaria muito." "Como você planejou?" Ricardo explicou tudo. Como ele e os irmãos tinham conversado sobre colocar Beatriz num asilo barato e longe, mas perceberam que mesmo assim teriam que pagar pelos cuidados dela. Como a ideia de simplificar as coisas começou como uma piada mórbida, mas foi se tornando um plano real. "Foi minha ideia levar ela para aquela estrada", ele admitiu. "Longe da cidade, sem câmeras, sem testemunhas. Convenci Patrícia e Eduardo de que seria rápido, que ela ficaria confusa e acabaria tendo hipotermia ou sendo atropelada, que pareceria um acidente trágico de uma senhora com demência que fugiu de casa." "E você não pensou que ela sofreria?" Ricardo fechou os olhos. "Eu tentei não pensar. Toda vez que a imagem dela sozinha, assustada, entravam na minha cabeça, eu empurrava para longe. Me convenci de que ela não entenderia, que ela não sofreria porque já não estava realmente ali por causa da doença. Mas eu estava errado. Ela entendeu tudo." Ele olhou para Beatriz, que assistia com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. "Mãe ouviu a gente planejando, semanas antes, e ela foi ao advogado, mudou o testamento, deixou tudo documentado. Ela sabia o que ia acontecer e se preparou." "Mas você foi em frente mesmo assim?" "Sim, porque eu achei que mesmo com o testamento mudado, sem provas do abandono, a gente poderia contestar, dizer que ela estava confusa quando mudou, que alguém a manipulou. Mas eu não contei com a Débora." Ele olhou para a diarista, que segurava firme a mão de Beatriz. "Uma completa estranha fez o que eu, o filho que ela criou, não fiz. Ela parou, ela ajudou, ela se importou. E por causa disso, minha mãe está viva. E eu vou pagar pelo que fiz." "Patrícia e Eduardo também participaram?" Sérgio perguntou. Ricardo hesitou, e nesse momento, Débora viu um lampejo do homem que ele poderia ter sido. Alguém ainda capaz de lealdade, mesmo que distorcida. "Eles participaram do planejamento,
Mas no dia foi só eu. Eu que dirigi até a estrada. Eu que disse para a mãe descer. Eu que acelerei e fui embora. Se alguém vai ser punido, deveria ser eu. Isso é nobre da sua parte, Sérgio disse, sem esconder o sarcasmo. Mas segundo as investigações, Patrícia e Eduardo também tentaram intimidar testemunhas depois. Eu sei, e eles vão ter que responder por isso. Mas o crime principal, o abandono, foi meu. Maurício se inclinou para frente. Ricardo, você está ciente de que essa confissão pública pode ser usada contra você no tribunal. Eu sei, e eu quero que seja usada, porque eu mereço ser punido. Não pelo dinheiro que vou perder, esse eu já perdi, mas pelo que fiz com minha mãe, pela dor que causei. Sérgio deixou o silêncio se instalar por alguns segundos, deixando a gravidade das palavras penetrar. Beatriz, ele finalmente disse, virando-se para a idosa. Seu filho acabou de confessar publicamente ter tentado matá-la. O que você sente agora? Beatriz olhou para Ricardo por um longo momento. Seu rosto mostrava uma batalha interna, entre o amor de mãe que nunca morre completamente e a dor da traição mais profunda possível. Eu sinto alívio, ela finalmente disse, surpreendendo a todos. Alívio, porque a verdade está exposta. Alívio, porque não preciso mais duvidar do que aconteceu. Me perguntar se foi real ou confusão da minha doença. E sinto tristeza, muita tristeza. Tristeza por ele? Sérgio perguntou. Tristeza pelo filho que eu criei e que se perdeu pelo caminho. Ricardo era uma criança doce. Eu não sei onde esse menino foi parar. Quando a ganância e o desespero tomaram conta. Ela limpou as lágrimas. Eu não posso perdoá-lo agora. Talvez nunca possa. Mas eu posso lamentar o que ele se tornou. Ricardo soluçou abertamente. Mãe, eu sinto muito. Eu sinto tanto. Sinto muito não traz de volta os dias que passei com medo, achando que meus próprios filhos queriam me matar. Sinto muito não apaga o frio daquela noite na estrada, ou o terror de estar completamente sozinha, abandonada pelas pessoas que eu mais amei. Eu sei, Ricardo sussurrou. Eu sei. Maurício então revelou algo que fez Ricardo empalidecer ainda mais. Ricardo, você sabe que sua mãe mudou o testamento novamente hoje. Como assim? Todo o patrimônio vai para Débora e seus filhos, não um centavo para você, Patrícia ou Eduardo. E agora, com sua confissão pública, não há recurso possível. Acabou. Ricardo olhou para Débora, e para surpresa de todos, ele aceitou. Bom, é justo. Ela merece mais do que eu jamais mereci. A entrevista continuou por mais meia hora. Ricardo deu detalhes sobre as finanças da família, sobre como tinha manipulado Eduardo e convencido Patrícia. Ele entregou cópias de mensagens, e-mails, gravações, tudo que pudesse ser usado como evidência. Quando terminou, a polícia estava esperando na porta do estúdio. Mas desta vez, Ricardo foi voluntariamente. Antes de sair, ele olhou para a mãe uma última vez. Eu espero que um dia, talvez anos no futuro, quando eu tiver pagado pelo que fiz, eu espero que você possa pelo menos pensar em mim sem sentir ódio. Beatriz não respondeu. Simplesmente virou o rosto. Ricardo foi levado sob custódia. Maurício confirmou que Patrícia e Eduardo também seriam presos em breve. E agora? Débora perguntou, ainda processando tudo o que tinha acontecido naquele dia surreal. Agora, Maurício disse, começamos o processo oficial de transferência de bens, mas vai levar alguns meses. Enquanto isso, vou estabelecer uma conta temporária para você para que não precise se preocupar com dinheiro. Eu ainda não consigo acreditar, Débora murmurou. 2 dias atrás, eu era uma diarista quebrando a cabeça para pagar aluguel. E agora? Agora você é uma das mulheres mais ricas do estado, Maurício completou, e uma das mais merecedoras. Beatriz segurou as 2 mãos de Débora. Você vai fazer coisas boas com esse dinheiro. Eu sei que vai. Vai criar seus filhos bem, vai ajudar outras pessoas, vai honrar esse legado melhor do que meus próprios filhos fariam. Eu vou tentar, Débora prometeu, lágrimas nos olhos. Vou tentar ser digna dessa confiança. Você já é, Beatriz disse suavemente, desde o momento em que parou naquela estrada. Mas enquanto elas faziam planos para o futuro, numa cela da delegacia central, Ricardo estava sentado com a cabeça entre as mãos.
E pela primeira vez em anos, ele não estava pensando em dinheiro, em dívidas ou em jogos. Estava pensando na mãe, na mulher que o amou incondicionalmente e que ele havia traído da pior forma possível. E ele percebeu tarde demais que havia perdido algo infinitamente mais valioso do que 20 milhões de reais. Havia perdido a única pessoa que realmente o amava. E essa perda, diferente do dinheiro, era permanente e irreversível. 3 semanas depois da confissão de Ricardo, a vida de Débora tinha mudado de formas que ela ainda estava tentando processar. Maurício tinha estabelecido uma conta provisória com 500 mil reais, apenas para cobrir despesas imediatas até o patrimônio total ser transferido oficialmente. Ele havia dito casualmente, como se R$500 mil fosse dinheiro de bolso. Débora tinha pagado todas as suas dívidas, comprado uma casa simples, mas digna, num bairro seguro, com 3 quartos e um quintal onde as crianças podiam brincar. Colocou os meninos numa escola particular boa e começou a fazer planos para o que viria depois. Beatriz estava morando com eles agora. Débora havia contratado uma enfermeira para os cuidados diários, mas a maior parte do tempo ela mesma cuidava da idosa. Uma conexão genuína tinha se formado, mais profunda do que família sanguínea, construída sobre compaixão e respeito mútuo. Como está se sentindo hoje? Débora perguntou numa manhã de domingo, entrando no quarto de Beatriz com café e pão quentinho. Beatriz sorriu, algo que ela tinha começado a fazer com mais frequência nas últimas semanas. Confusa, ela admitiu. Tem momentos que eu esqueço onde estou, quem sou, mas então eu vejo você, ou os meninos, e lembro que estou em casa, de verdade em casa, pela primeira vez em anos. Débora ajudou Beatriz a sentar e colocou a bandeja em seu colo. Maurício ligou ontem. Disse que Patrícia e Eduardo fizeram um acordo com o Ministério Público. Vão testemunhar contra Ricardo em troca de penas reduzidas. E Ricardo vai para julgamento, mas com a confissão pública não há muito o que fazer além de determinar a sentença. O advogado dele está pedindo de 5 a 8 anos. Beatriz balançou a cabeça tristemente. Meu filho vai para a prisão. Eu deveria sentir algo sobre isso? Você sente o que precisa sentir. Débora disse gentilmente. Não há manual de instruções para isso. Eu fico pensando, onde eu errei? Dei tudo a eles. Amor, educação, oportunidades. Você não errou. Eles fizeram escolhas ruins. Isso não é culpa sua. Beatriz segurou a mão de Débora. Você é uma boa filha. Melhor do que os meus próprios filhos. Você sabe disso? Débora sentiu os olhos marejarem. E a senhora é a mãe que eu sempre quis ter. Elas ficaram assim por um momento, 2 mulheres de mundos completamente diferentes, unidas por circunstâncias extraordinárias, que se transformaram em amor genuíno. Eu quero fazer algo com o dinheiro, Débora disse depois. Algo que honre tudo isso que aconteceu. O que você está pensando? Uma fundação, para ajudar idosos abandonados, pessoas com demência que precisam de cuidados, mas não têm família, e também para ajudar mães solteiras como eu, que trabalham duro, mas mal conseguem sobreviver. Beatriz sorriu, seus olhos brilhando. Isso é perfeito. É exatamente o tipo de coisa que eu gostaria que fosse feito com meu dinheiro. E eu quero que leve seu nome, Fundação Beatriz Fonseca, para que as pessoas lembrem não dos filhos que abandonaram, mas da mulher forte que lutou até o fim. Beatriz começou a chorar, lágrimas de alegria, de alívio, de gratidão. Naquela tarde, Débora recebeu uma visita inesperada. Era uma mulher de uns 40 anos, bem vestida, com expressão nervosa. Débora Santana? Sim, meu nome é Luciana Matos. Eu vi sua história na TV e eu preciso falar com você. Débora a convidou para entrar. Elas se sentaram na sala nova, com móveis simples mas confortáveis. Minha mãe, Luciana começou, voz trêmula, tem Alzheimer, estágio avançado. Eu sou filha única, trabalho tempo integral, tenho 2 filhos pequenos. E eu estou no limite, financeiramente, emocionalmente, fisicamente. Eu entendo, Débora disse suavemente. Meu marido tem sugerido colocar ela num asilo, um barato, porque é o que podemos pagar. Mas eu vejo esses lugares e eles são horríveis. Ela vai sofrer lá, mas eu não sei o que fazer. Eu não tenho dinheiro para contratar cuidadores particulares, não tenho tempo para cuidar dela sozinha. Luciana começou a chorar. E então eu vi sua história e pensei que talvez você entendesse,
que talvez pudesse me dar algum conselho, alguma esperança. Débora pegou a mão de Luciana. A fundação que estou criando vai ajudar exatamente com isso. Cuidadores treinados, assistência financeira para famílias que querem cuidar dos idosos em casa, mas não têm recursos. Vai levar alguns meses para estar funcionando completamente, mas... Eu não tenho alguns meses, Luciana interrompeu desesperada. O asilo que conseguimos vaga só vai guardar por mais 2 semanas. Débora pensou por um momento. E se sua mãe viesse morar aqui, temporariamente, até a fundação estar pronta? Luciana regalou os olhos. O quê? Não, eu não posso pedir isso. Você não está pedindo. Eu estou oferecendo. Temos quartos extras, a enfermeira de Beatriz pode cuidar das 2, e você pode visitar sempre que quiser. Por que você faria isso? Você nem me conhece. Porque alguém fez isso por Beatriz quando ela precisou. E agora eu posso fazer isso por outras pessoas. É assim que funciona. A bondade se multiplica. Luciana chorou de alívio e gratidão. 3 dias depois, sua mãe, Dona Célia, estava instalada num dos quartos extras da casa de Débora. Uma segunda idosa com Alzheimer que agora tinha uma chance de viver com dignidade. Cauã e Enzo adoravam ter mais avós em casa. Eles faziam questão de ler histórias para Beatriz e Célia todas as noites, de mostrar os desenhos da escola, de dar abraços e beijos de bom dia. Mamãe, Cauã disse uma noite, enquanto Débora o colocava para dormir. A gente é rico agora? Débora pensou em como responder. A gente tem dinheiro agora sim, mas ser rico de verdade é ter amor, ter saúde, ter pessoas boas ao nosso redor. O dinheiro só ajuda a fazer coisas boas. Como ajudar a vovó Beatriz e a vovó Célia? Exatamente. Então a gente era rico mesmo quando era pobre, Cauã concluiu com a sabedoria simples das crianças, porque a gente sempre teve amor. Débora beijou a testa do filho, com o coração cheio. Você é muito esperto e muito certo. Naquela noite, depois das crianças dormirem, Débora saiu para o quintal. Era uma noite limpa, com estrelas visíveis, algo que ela nunca tinha na favela por causa da poluição luminosa. Maurício tinha ligado mais cedo com novidades. O processo de transferência de patrimônio estava andando rápido. Em mais 3 meses, tudo estaria oficialmente no nome dela. 20 milhões de reais. Propriedades, ações, mais dinheiro do que ela poderia gastar em 10 vidas. É assustador, não é? Uma voz disse atrás dela. Débora se virou e viu Beatriz, envolta num chale, caminhando devagar pelo quintal. Dona Beatriz, a senhora deveria estar dormindo. Eu dormi a tarde toda. Agora estou acordada. Ela se sentou num banco de jardim. E você? Por quê? Não está dormindo? Pensando em tudo o que aconteceu. Em como minha vida mudou completamente em menos de 1 mês. Arrependida? Não, Débora respondeu imediatamente. Nunca. Mas assustada. Esse tipo de dinheiro, esse tipo de responsabilidade... Você vai se sair bem, Beatriz disse com confiança. Porque você tem algo que meus filhos nunca tiveram, um coração bom. O dinheiro não corrompeu você, não te deixou gananciosa. Você está usando para ajudar, para fazer diferença. É tudo o que eu sempre quis. Elas ficaram em silêncio por um momento, ouvindo os grilos cantando. Eu não sei quanto tempo ainda tenho de lucidez, Beatriz finalmente disse. Os médicos dizem que a doença está progredindo. Em breve, vou esquecer quem sou completamente. Mas eu quero que você saiba, estes últimos dias, vivendo aqui com você e seus filhos, foram os mais felizes que tive em anos. Talvez os mais felizes da minha vida. Não diga isso, Débora sussurrou, lágrimas escorrendo. A senhora ainda tem muito tempo. Talvez não, mas não importa. Porque eu sei que quando eu esquecer tudo, meu nome, minha vida, meus filhos, eu ainda vou sentir uma coisa, amor. Vou sentir o amor desta casa, destas pessoas. E isso é mais do que dinheiro pode comprar. E enquanto elas conversavam sobre as estrelas, a quilômetros dali numa cela fria, Ricardo também olhava pela pequena janela para o mesmo céu estrelado. E pela primeira vez, ele não pensava em fuga, em recursos legais, em dinheiro. Ele pensava em como seria diferente se, naquela noite chuvosa, ele tivesse sido quem parou para ajudar a mãe ao invés de abandoná-la. Se ele tivesse sido mais parecido com Débora e menos com o homem ganancioso que se tornou.
Mas alguns arrependimentos chegam tarde demais, e alguns erros não têm como ser desfeitos. 6 meses depois, a Fundação Beatriz Fonseca abriu suas portas. Era um prédio moderno, mas acolhedor, com jardins bem cuidados e quartos individuais decorados para parecer lares, não instituições. Capacidade para 50 idosos com demência e suas famílias. Débora estava no hall de entrada, verificando os últimos detalhes antes da inauguração oficial. Ao seu lado, Maurício revisava documentos. Tudo está perfeito, ele disse, impressionado. Em 6 meses, você construiu algo que instituições levam anos para estabelecer. Tive ajuda, Débora respondeu modestamente, e motivação. Cada vez que eu olhava para Beatriz, lembrava por que isso era importante. Beatriz estava sentada numa poltrona confortável perto da janela, olhando para o jardim. Ela tinha momentos bons e ruins agora. Alguns dias estava lúcida e conversava normalmente. Outros dias não reconhecia ninguém e ficava perdida em memórias distorcidas. Como ela está hoje? Maurício perguntou baixinho. Um dia bom. Ela lembra de mim, dos meninos, até ajudou a escolher as flores do jardim esta manhã. A inauguração começou ao meio-dia. Repórteres, autoridades locais, famílias interessadas, todos vieram. Sérgio Mendes fez uma matéria especial, mostrando o antes e depois daquela história incrível. Há 6 meses, ele disse para a câmera, apresentamos uma história chocante de abandono e traição. Hoje, mostramos o que surgiu daquela tragédia: esperança. Débora fez um discurso curto, mas emocionante. Esta fundação existe porque uma mulher teve a coragem de proteger a si mesma quando sua própria família a abandonou. E porque acredito que todo idoso merece dignidade, amor e cuidado adequado. Não importa se tem família rica ou não. Aqui, ninguém é abandonado, ninguém é esquecido. Ao final do discurso, Beatriz se levantou, algo que ela raramente fazia em público, e caminhou até o pequeno palco onde Débora estava. Com ajuda, ela pegou o microfone. Eu não sei quanto tempo ainda vou lembrar deste momento, ela começou, voz trêmula mas clara. Minha doença está tirando minhas memórias, uma por uma. Mas se eu pudesse escolher uma memória para guardar para sempre, seria esta. A memória de que, no meu pior momento, uma estranha me salvou e transformou minha tragédia em algo bonito. Não havia olho seco na audiência. As primeiras famílias começaram a chegar na semana seguinte. Cada uma com sua história de luta, de esgotamento, de amor combinado com exaustão. Débora as recebia pessoalmente. Entendia, porque ela tinha estado do outro lado, trabalhando duro demais só para sobreviver, sem tempo nem recursos para cuidar adequadamente de quem precisava. Um mês depois da inauguração, Débora recebeu uma carta. Era de Eduardo, o filho mais novo de Beatriz, da prisão. Cara Débora, a carta começava. Eu não tenho direito de escrever para você. Eu não tenho direito de pedir nada. Mas eu preciso que você saiba. Eu sinto muito, muito mesmo. O que fizemos com nossa mãe foi imperdoável. E você, uma completa estranha, mostrou mais compaixão e amor do que nós 3 filhos juntos. A carta continuava por várias páginas. Eduardo falava sobre sua vida na prisão, sobre as horas intermináveis pensando em suas escolhas, sobre o arrependimento que o consumia. Eu não peço perdão, ele escrevia no final. Eu não mereço. Mas eu peço que você cuide de minha mãe. Dê a ela o amor que eu falhei em dar. E se um dia ela me esquecer completamente, talvez seja melhor. Pelo menos ela não vai mais lembrar da dor que causei. Débora mostrou a carta para Beatriz num dos seus dias lúcidos. O que você acha que eu deveria responder? Ela perguntou. Beatriz leu a carta lentamente, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eduardo sempre foi o mais sensível dos 3. Ele foi arrastado pelo Ricardo, não teve coragem de ir contra os irmãos mais velhos. Isso não desculpa o que ele fez, mas... Ela pausou. Acho que você deveria responder. Dizer que eu estou bem, que estou feliz, que ele não precisa carregar culpa por isso também. A senhora o perdoa? Perdoar é uma palavra forte, mas eu não quero mais carregar raiva. A raiva me machuca mais do que machuca eles. Então, talvez eu esteja no caminho do perdão. Débora escreveu a resposta e Beatriz adicionou algumas linhas no final.
últimas palavras coerentes que ela conseguiria escrever para o filho antes da doença progredir ainda mais. O julgamento de Ricardo aconteceu 3 meses depois. Débora e Beatriz foram convocadas como testemunhas. Foi doloroso reviver tudo: a estrada, a chuva, o abandono. Mas necessário. Ricardo foi condenado a 7 anos de prisão por abandono de incapaz e tentativa de intimidação de testemunha. Patrícia e Eduardo receberam 2 anos cada, com liberdade condicional devido à cooperação com a justiça. Está acabado, Maurício disse quando a sentença foi lida. Finalmente acabou. Mas, de certa forma, estava apenas começando. A fundação cresceu rapidamente. Débora usou parte da fortuna para abrir mais 2 unidades em cidades vizinhas. Também iniciou um programa de treinamento para cuidadores de idosos, oferecendo bolsas integrais para pessoas de baixa renda que queriam trabalhar na área. Estou criando empregos e dignidade ao mesmo tempo, ela explicou para um entrevistador. Pessoas que precisam de trabalho ganham uma profissão nobre. Idosos ganham cuidado de qualidade. Todo mundo ganha. Cauã e Enzo cresciam testemunhando tudo isso. Eles ajudavam na fundação nos fins de semana, liam para os idosos, brincavam com eles, traziam alegria para vidas que tinham sido marcadas por abandono. Quando eu crescer, Cauã disse um dia, quero ser como você, mãe, ajudar pessoas. Você já ajuda, Débora respondeu abraçando o filho. Todo dia que você trata a vovó Beatriz e todos aqueles idosos com carinho, você está ajudando. No primeiro aniversário da fundação, fizeram uma grande celebração. A saúde de Beatriz tinha declinado bastante. Ela passava a maior parte do tempo confusa, não reconhecendo ninguém. Mas naquele dia, houve um milagre. Quando Débora a levou para o salão de festas, Beatriz olhou ao redor, para as decorações, para as pessoas, para a placa na parede com o nome dela, e seus olhos se iluminaram. É tão bonito, ela murmurou. Tudo isso é por minha causa? É pela senhora, sim, Débora confirmou, ajoelhando ao lado da cadeira de rodas de Beatriz. A senhora inspirou tudo isso. Eu tive uma vida boa então, Beatriz disse, sorrindo. Se isso é meu legado, eu tive uma vida boa. Foram as últimas palavras lúcidas que ela diria. A partir daquele dia, Beatriz se perdeu completamente nas névoas do Alzheimer. Ela não falava mais, não reconhecia ninguém, vivia num mundo próprio feito de memórias fragmentadas e confusas. Mas Débora cuidou dela até o fim. Todos os dias visitava, segurava sua mão, contava histórias, mesmo que Beatriz não entendesse. Porque cuidar não é sobre receber algo em troca, é sobre fazer o certo, mesmo quando é difícil. E numa cela de prisão, Ricardo ouvia pelos outros presos sobre a fundação que sua mãe havia inspirado, sobre como Débora estava mudando vidas, criando legados, sendo a filha que ele nunca foi. E ele percebeu que tinha perdido mais do que 20 milhões. Tinha perdido a chance de ser parte de algo maior que si mesmo. Tinha perdido a oportunidade de fazer diferença. Mas talvez, quando saísse da prisão em alguns anos, ainda houvesse tempo para aprender com seus erros. Talvez ainda houvesse tempo para ser uma pessoa melhor. Era uma esperança pequena, frágil, mas era tudo o que lhe restava. Beatriz Almeida Fonseca faleceu numa manhã tranquila de primavera. 2 anos depois daquela noite chuvosa em que Débora a encontrou na estrada. Ela estava em seu quarto na casa de Débora, cercada por flores, com música suave tocando, e Débora segurando sua mão. Não houve sofrimento. Ela simplesmente fechou os olhos durante o sono e não acordou mais. O funeral foi imenso. Centenas de pessoas compareceram. Famílias da fundação, idosos que ela tinha ajudado indiretamente, pessoas que tinham se emocionado com sua história e queriam prestar respeito. Ricardo, Patrícia e Eduardo pediram permissão para comparecer. Ricardo ainda estava preso, mas recebeu autorização especial para ir algemado e escoltado. Patrícia e Eduardo estavam em liberdade condicional. Quando os 3 irmãos chegaram, um silêncio desconfortável tomou conta do velório. Eu não sei se deveríamos estar aqui, Patrícia murmurou, vendo os olhares de desaprovação. Ela era nossa mãe, Eduardo respondeu. Não importa o que fizemos, precisamos nos despedir. Eles se aproximaram do caixão. Ricardo, de uniforme prisional e algemas, foi o primeiro. Ele olhou para o rosto sereno de Beatriz e seus joelhos cederam. Os guardas tiveram que segurá-lo. Mãe, ele sussurrou soluçando. Mãe, eu sinto tanto, eu sinto tanto. Patrícia e Eduardo também choraram. Não eram lágrimas de crocodilo ou tentativa de ganhar simpatia.
Eram lágrimas genuínas de arrependimento, de perda, de oportunidades desperdiçadas. Débora observava de longe. Parte dela queria expulsá-los, dizer que eles não tinham direito de estar ali depois do que fizeram. Mas outra parte, a parte que tinha convivido com Beatriz nos últimos 2 anos, sabia que ela não teria querido isso. Ela se aproximou dos 3 irmãos. Vocês podem ter 10 minutos sozinhos com ela, Débora disse calmamente. É o que ela teria querido. Ricardo olhou para ela com olhos inchados. Por que você está sendo gentil conosco, depois de tudo? Porque alguém precisa quebrar o ciclo de raiva e vingança. Beatriz me ensinou isso. Os 3 irmãos passaram aqueles minutos ao lado do caixão, cada um se despedindo à sua maneira. Quando saíram, pareciam menores, quebrados. Obrigado, Eduardo disse para Débora, por tudo que fez por ela, por nos dar esta chance de nos despedir. Cuidem-se, foi tudo que Débora conseguiu dizer. O enterro foi simples, mas digno. Beatriz foi sepultada ao lado do marido que ela havia perdido décadas atrás. Na lápide, além do nome e datas, havia uma inscrição escolhida por Débora. Uma mulher forte que transformou traição em legado de amor. Nas semanas seguintes, Débora mergulhou no trabalho. A fundação agora tinha 5 unidades espalhadas pelo estado. Eles estavam planejando expandir para outros estados também. Você está fazendo a diferença na vida de milhares de pessoas, Maurício disse durante uma reunião. Beatriz estaria orgulhosa. Espero que sim, Débora respondeu. Ela recebeu uma carta inesperada 3 meses após a morte de Beatriz. Era de Ricardo. Cara Débora, ele escrevia. Estou escrevendo do centro de reabilitação aqui na prisão. Comecei terapia, tratamento para vício em jogo, e estou trabalhando com o capelão, tentando entender como me tornei a pessoa que me tornei. A carta continuava explicando seu progresso, suas reflexões, seu arrependimento genuíno. Eu não espero perdão, ele escrevia, e eu certamente não espero nada de você ou da fortuna de minha mãe. Sei que isso não me pertence mais, e nunca deveria ter me pertencido. Mas queria que você soubesse que estou tentando me tornar uma pessoa melhor. Por minha mãe, por mim e talvez para que outros não cometam os mesmos erros. Débora guardou a carta. Ela não respondeu imediatamente. Precisava processar seus sentimentos. Mas 2 meses depois, ela escreveu de volta. Ricardo, ela começou. Eu não posso perdoar o que você fez. Isso não cabe a mim perdoar. Mas posso reconhecer que você está tentando mudar. Continue no caminho de recuperação. Sua mãe pode não estar aqui para ver, mas talvez, de onde ela estiver, ela saiba, e talvez isso a faça feliz. 3 anos se passaram desde aquela noite na estrada. Cauã tinha 12 anos agora, Enzo 9. Eles estudavam numa excelente escola particular, mas Débora fazia questão de mantê-los com os pés no chão. Eles ainda ajudavam na fundação, ainda tratavam todos com respeito, ainda entendiam o valor do dinheiro e da compaixão. Vocês nunca podem esquecer de onde viemos, ela sempre lhes dizia. E nunca podem achar que são melhores que alguém só porque têm dinheiro agora. A Fundação Beatriz Fonseca era agora a maior instituição de cuidado para idosos com demência do país. Mais de 2.000 pessoas atendidas, centenas de famílias ajudadas, dezenas de cuidadores treinados. E Débora? Ela se tornou uma das mulheres mais influentes do estado, não pelo dinheiro, mas pelo impacto que causava. Numa entrevista especial de aniversário de 3 anos da fundação, Sérgio Mendes perguntou, olhando para trás, para aquela noite na estrada, você alguma vez se arrepende de ter parado? Débora não hesitou, nem por um segundo. Aquela decisão mudou minha vida de formas que eu nunca poderia imaginar, mas mais importante, salvou a vida de Beatriz. Deu a ela dignidade nos últimos anos de vida e criou algo que vai ajudar milhares de pessoas por gerações. E se você pudesse dar um conselho para alguém que vê uma pessoa precisando de ajuda? Pare, Débora disse simplesmente. Não importa se você está atrasado, cansado, sem recursos. Pare e ajude. Porque você nunca sabe. Aquela pode ser a decisão que muda não só a vida daquela pessoa, mas a sua também. A entrevista terminou com imagens da fundação. Idosos sorrindo, famílias aliviadas, cuidadores dedicados. Um legado nascido de uma tragédia. Naquela noite, Débora estava em casa com os filhos. Eles assistiram à entrevista juntos. Mãe, Cauã perguntou, você acha que a vovó Beatriz está vendo tudo isso lá do céu? Débora pensou na vovó. Eu acho que sim. E acho que ela está sorrindo. Eu sinto falta dela, Enzo disse baixinho. Eu também, Débora admitiu.
Mas ela está em cada parte desta casa, desta fundação, das nossas vidas. Ela nunca realmente se foi. E era verdade. O espírito de Beatriz vivia em cada idoso bem cuidado, em cada família que recebia ajuda, em cada ato de bondade que a fundação tornava possível. Aquela noite, Débora saiu para o quintal, o mesmo lugar onde ela e Beatriz tinham conversado sobre as estrelas anos atrás. O céu estava limpo, estrelas brilhantes, lua cheia. Obrigada, ela sussurrou às estrelas. Obrigada por confiar em mim. Obrigada por transformar minha vida. Obrigada por me ensinar que bondade vale mais que ouro. E de alguma forma, ela sentiu, talvez imaginação, talvez algo mais, que Beatriz estava ali, concordando, sorrindo, em paz finalmente. Porque algumas histórias não têm finais felizes tradicionais. Beatriz não teve o final de contos de fadas onde tudo se resolve perfeitamente. Ela sofreu traição, viveu com uma doença cruel e morreu sem reconciliação completa com seus filhos. Mas ela teve algo melhor. Ela teve dignidade, teve amor nos seus últimos anos e criou um legado que duraria por gerações. E Débora? Ela aprendeu que riqueza verdadeira não está em conta bancária, mas em fazer a diferença na vida de outros. E que uma única decisão, parar numa estrada chuvosa para ajudar uma estranha, pode mudar o mundo. Não o mundo inteiro, talvez, mas o mundo de milhares de pessoas que se beneficiariam do legado daquela noite. E no final, isso era tudo o que importava. 5 anos depois daquela noite chuvosa, Ricardo saiu da prisão. Ele havia cumprido sua pena, participado de todos os programas de reabilitação disponíveis e agora estava livre, mas sem dinheiro, sem propriedades, sem nada além de uma chance de recomeçar. Sua primeira parada foi o cemitério. Ele visitou o túmulo da mãe, colocou flores frescas e ficou ali por horas, finalmente fazendo as pazes com o que tinha feito. Sua segunda parada foi a Fundação Beatriz Fonseca. Débora estava em seu escritório quando a secretária anunciou que Ricardo Fonseca estava na recepção pedindo para falar com ela. Ela hesitou. Depois de tudo, depois de todos esses anos, ela ainda tinha raiva? Medo? Não. Ela tinha curiosidade. Pode deixar ele entrar, ela disse. Ricardo entrou, parecendo uma versão envelhecida e desgastada do homem arrogante que ela havia visto nas entrevistas anos atrás. Ele estava magro, grisalho, com uma humildade no olhar que não estava lá antes. Débora, ele começou, voz rouca. Eu sei que não tenho direito de estar aqui, mas eu precisava ver o que você construiu com o legado da minha mãe. E eu queria perguntar se há alguma forma de eu ajudar. Não por dinheiro, eu sei que não mereço nada. Mas trabalho voluntário, qualquer coisa. Eu quero fazer algo bom com o resto da minha vida. Débora olhou para ele. Por um longo momento. Você pode começar na cozinha, ela finalmente disse, ajudando a preparar as refeições. É trabalho duro, humilde, mas necessário. Ricardo começou a chorar. Obrigado, muito obrigado. E assim, de forma inesperada, o círculo se fechou completamente. O homem que havia tentado destruir sua mãe agora passaria seus dias servindo pessoas como ela. Talvez não fosse perdão completo, mas era uma segunda chance. E às vezes, segundas chances são tudo o que precisamos. E aí, você gostou dessa história? Então deixa seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho para não perder nenhuma história emocionante como essa. E me conta nos comentários, você teria parado para ajudar Beatriz naquela estrada? Você acredita em segundas chances? Escreve aí embaixo. E lembra, bondade vale mais que ouro. Uma única boa ação pode mudar não só a vida de quem você ajuda, mas sua própria vida também. Até a próxima história. Um beijo no coração de cada um de vocês.